Salve rapaziada, vídeos novo aqui pro canal, trouxe aqui um manga novo, o nome vai tá na descrição. O manga começa com o prota, olhando para o túmulo da sua mãe que está todo pichado, ele fala pra ela que ele voltou. O prota começa a falar sobre o passado dele, que o pai dele traiu a mãe dele com outra mulher, e expulsou a mãe ele e a irmãzinha dele. Ele disse que era uma noite de muita chuva, que a mãe dele estava ajoelhada implorando para ele deixar os filhos entrarem, que ela iria embora, mas ninguém abriu o portão. Então depois de tanto a mãe dele implorar, o portão foi aberto, mas o que saiu de lá foi um cachorro feroz. Para proteger ele e a irmã dele, ela foi atacada por aquele cachorro feroz. Depois daquele dia, alguém forçou a mãe dele se matar. Quando ele chegou em casa, ele ouviu os gritos de choro da sua irmã e o corpo da sua mãe. A irmã dele só tinha 10 anos, e ele só tinha 14. Depois disso ele teve que sobreviver, para proteger sua irmã. Então um homem com a faca querendo matar ele e sua irmã. Chegou um homem misterioso, e matou o cara que queria matar o prota, e levou o prota embora. Então se passou 10 anos. O reino de Hua sofreu com uma guerra. Invasores atacavam a fronteira. Eles eram quase invencíveis. O reino estava prestes a cair, mas um homem se infiltrou no acampamento inimigo, e começou a matar todo. Nenhum inimigo podia parar ele. Ele matou o general inimigo protegido por vários soldados. Nenhum conseguiu parar ele. Esse homem era o incrível general do reino de Hua, Senhor Já. Ele era conhecido como Rei da Guerra. Ele salva o país quando estava em guerra. Suas contribuições foram lembradas por todos. Agora ele volta com sua honra e ira. Seus antigos inimigos serão capazes de suportar sua ira. Ele conseguirá vingança à sua mãe. Esse foi o passado do prota. 10 anos atrás ele foi humilhado, tratado como cão, sendo intimidado. Agora que ele voltou, a cidade inteira vai ter que se ajoelhar para ele. No cemitério entra um grupo de caras xingando o prota, falando quem permitiu que ele entrasse aqui. Então eles falam que Shemuguan pediu para eles quebrarem o túmulo dessa mulher e pichar escrito vadia. O prota fala que Shemuguan ela era a melhor amiga da sua mãe, mas a relação delas foram quebradas quando um homem apareceu. Esse homem era de uma família nobre, no Oceano Leste, a família Shen. Ele gostava da mãe do prota mesmo ela tendo 2 filhos. A mãe do prota era famosa por sua beleza, mas seu coração já tinha morrido. Sua mãe tinha uma velha casa que foi expulsa de lá. Para evitar problemas, Nala ameaçou a mãe do prota com a vida dele e da sua irmã, forçando ela a se matar para proteger seus filhos. Mas Nala não deixou eles em paz, manda ao matar o prota e sua irmã. Mesmo depois disso ela não deixou a mãe dele descansar em paz. Mandou os capangas dela trancarem o cemitério. Hoje era o 10º aniversário da morte da mãe do prota e ela abriu o túmulo para deixar as cinzas de fora. Um dos caras falou que não ia bater no prota se ele saísse dali. Os 2 caras no fundo falam que hoje é o aniversário do jovem Shen, eram para eles estarem no restaurante. O cara manda o prota se rastejar para fora, senão ele vai quebrar as pernas dele. O cara cospe no túmulo da mãe do prota. Os outros começam a rir. O prota dá uma encarada e o cara fala que estava só cuspindo. O prota agarra o cara no ombro e joga no chão. O prota manda ele lamber o túmulo até ficar limpo. O cara no chão pede ajuda. O prota dá o prota balança a mão e dá um corte, mandando ele lamber o túmulo. O cara começa a lamber. Então do nada chega um monte de helicóptero no cemitério, carregando umas caixas vermelhas. Prota fala para eles colocarem bem aqui. Do helicóptero desce um monte de homem. Os caras se ajoelham saudando o seu rei. O prota manda eles continuarem. Aqui podemos ver que dentro das caixas tinha ouro. Um dos caras mandam eles construírem o túmulo de ouro. Os valentões falam que muito ouro, que fala bilhões de moedas. O prota fala que uma vez a mãe dele disse brincando que queria um túmulo de ouro para ela ter dinheiro para gastar no céu. Prota promete para sua mãe trazer Shemuguan aqui no túmulo dela e fazer ela se ajoelhar. Os valentões se perguntam quem e esse cara ele e tão rico. Os valentões falam para o prota que eles foram ordenados pelo ancião da família Shen para tranca o cemitério. Os valentões passam que o prota tá com medo do ancião porque ele é um grande lutador. O prota pisa no chão fazendo voar várias pedras e matando todo mundo, deixando só um vivo. O último valentão que sobrou pede para o prota deixa ele se explicar, mas o prota fala que não deixa ninguém se explicar. O rei da guerra mata o cara e pega um pedaço do túmulo e enrola no pano. Prota entra lá, pede para um subordinado e fala para eles irem e se divertir, que hoje é o aniversário do filho da Shemuguan. Depois no restaurante, o prota desce do carro e fala que a antiga casa da mãe dele ficava aqui, mas foi destruída para fazer um restaurante. Um subordinado fala para o prota que vai cuidar dos caras, mas o prota fala que ele mesmo vai cuidar deles, e manda ele volta para o túmulo. O prota entra no restaurante,
As meninas ficam elogiando ele. Ele chega na mesa e joga a lápide em cima. Um cara da segurança fala para o prota que antes de entrar ele precisa fazer check em segurança, pede para o prota mostrar o cartão de convite. O segurança pergunta o que isso em cima da mesa e vai ver o que é. O prota fala que isso é um presente para a Shang-Guan e para ela abrir pessoalmente. O segurança fala como o prota se atreve a chamar a madame pelo nome completo, pedindo para soltar ele. Segurança pensa que o punho dele é forte para esmagar pedra, mas o prota segurou com urashi. O prota solta e ele cai para trás. Cai Val na cabeça dele lá em cima. O segundo filho da família Shen pergunta pro ancião o que ele acha daquele cara. O ancião fala que o prota não consegue bloquear um único ataque dele. O segundo filho fala que muitas pessoas vieram se vingar da mãe dele, mas todas foram jogadas no mar. O segurança manda os caras matarem o prota. Então uma garota manda eles se esperarem. Ela se apresenta para o prota. A garota fala para o prota para eles beberem e se divertir e não brigar. Ela fica pensando que se ele brigar vai atrapalhar o banquete de noivado. Ela senta no colo do prota, mas se ele joga ela no chão. O prota fala que ela não tem o direito de olhar o que ele trouxe. Ela fala como ele se atreve a me derrubar. Um cara chega falando tantos homens vendo a Xie sendo intimidada. Ele bate no chefe de segurança chamado eles de inúteis. O cara pergunta se ela tá bem. Ela começa a chorar falando que o prota intimidou ela. O cara come a xinga o prota perguntando se ele quer morrer. Ele fala para o prota se ajoelhar e pedir desculpas. O prota se lembra da sua antiga casa, na onde ele brincava com sua família. O cara manda um homem matar o prota, mas o prota está sentado sem medo. O cara vai para cima do prota. Prota desvia, pega a lápide em cima da mesa e esmaga os caras no chão. As meninas ficam mojando guaraná para o prota. O segundo filho fala pro ancião que aquele cara parece estranho. O ancião fala que o prota é talentoso. Prota se senta e chama o cara. O cara fala para o prota se ele não sai, ele estava indo embora. Prota joga a lápide perto dele. O prota fala que ele queria matar ele, agora ele vai morrer. Ele se ajoelha. O prota começa a coçar na cabeça dele e ele pede socorro. O segundo filho manda o prota para. A garota fala para ele que o prota quebrou as regras do restaurante. O cara fala para o prota que ele desrespeita uma pessoa importante e manda ele tirar o pé da cabeça dele, mas o prota mata ele. O prota pergunta que estava mandando ele parar. O segundo filho comeu a treme na base. Ele mente falando que não foi ele. As pessoas de fundo começam a falar que o segundo filho está com medo. O ancião fala para deixar com ele. O ancião fala que subestimou o prota, que o prota consegue aguentar 10 sucos dele. O ancião fala que se o prota aguenta 10 rodadas com ele, ele vai deixar o prota ir embora. O prota fala que ele é o cara que mandou desenterrar o túmulo. O ancião fala para chamar os valentões que estavam trancando o cemitério, mas o prota fala que não precisa chamar eles porque ele matou todo. Ancião pergunta quem ele. Prota fala que ele não está qualificado para a pergunta. O prota fala que se o ancião aguenta um soco dele, o ancião vai ser o vencedor. O ancião parte para cima do prota, mas o prota pega a lápide e joga em direção do ancião. O ancião é jogado para trás sangrando muito. O ancião pergunta quem ele é. O prota se senta e pergunta se eles têm lumas de ágata. O prota se lembra quando tinha o pé de Roma no quintal da sua casa. O ancião fala que não importa o quão forte ele seja, que este é o domínio do Shen Badao, o líder do clã Shen, o lutador número 1 do Oceano Leste. Ele fala para o prota não se envolver em problemas. Shen Badao, o cara que gostava da mãe do prota quando era mais novo. O prota fala que tinha certeza que ele gostava da mãe dele, mas um dia o prota escutou uma conversa dele com a Shang-Guan. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e se inscreva no canal, comenta aí que eu vou estar respondendo. Salve rapaziada, tamo aqui com a parte 2 do manga do Rei da Guerra. Espero que gostem, deixem o like e se inscreva no canal. Continuando, o prota fala que tinha certeza Shambadao gostava da mãe dele, mas ele escutou uma conversa entre ele e a Shang-Guan. Ele disse que ele é o talento mais nobre do Oceano Leste, como ele pode se apaixonar por uma velha doente. Essa conversa o prota escutou. A mãe do prota se matou pulando de um prédio, pelo qual Shambadao veio de assumir metade da culpa porque ele provocou a mãe do prota a se matar. O ancião manda o prota se ajoelhar do lado de fora e fazer 1000 reverências, para que o anfitrião seja misericordioso e deixe o corpo do prota intacto. Prota fala pro ancião que perguntou se eles têm lumas, se não, e pra ele ficar falando essas ladainhas. O prota dá um golpe no ancião que joga ele para trás. Todos ficam chocados. E o prota pergunta pro segundo filho se eles têm lumas ou não. O segundo filho fala que não tem, mas vai manda alguém compra. Prota manda ele anda logo, e ele só aceita lumas de ágata. No 5º andar do restaurante, tem umas pessoas falando que hoje é o casamento, dia de comemorar. Uma velha que vemos que é a irmã da Shang-Guan fala que a Shang-Guan está em viagem com o Shambadao para expandir o território deles.
Então ela fala por Ozo que ela fez esse banquete hoje. Um cara fica babando o ovo da irmã da Shangguan. Ele fala pra Chetin que eu acho que é a esposa do segundo filho, para ela mostrar um carinho íntimo pro jovem mestre mais tarde. Parece que ela foi forçada a se casar para que o seu clã sobreviva. Então o segurança chega na sala falando que tem um cara lá embaixo que matou várias pessoas e machucou o ancião. Ela se levanta para ir lá, mas o cara fala que vai falar algumas palavras para assustar o invasor. Ele pega um pergaminho e começa a escrever. Depois a noiva do segundo filho desce. Todos ficam falando que ela é muito linda e que dariam a vida para casar com ela. Ela pensa quem está causando problemas aqui. Ela olha para o prota e parece que ela já conhece ele. Então vemos como eles se conheceram. Há 2 anos atrás ela estava viajando com o pai dela para uma negociação comercial, mas o acordo não deu certo. O parceiro deles fez eles de reféns. O pai dela conseguiu tirar ela do carro, mas os caras foram atrás dela. Ela ia morrer, mas o prota chegou e salvou ela. Elas falam que depois de anos, ainda lembra dele. O segundo filho acha que ela veio ver ele, mas ela passa reto e dá um abraço no prota. Ela fala que sentiu falta do prota. Os caras de fundo ficam falando que o segundo filho nem se casou e já é corno. O prota fala que ela era amiga dele e da sua irmã, já salvou eles de vários problemas. Elas falam que achou que nunca mais ia ver o prota. Rapaziada, pelo que eu li aqui, ela não sabe que o prota é amigo dela de infância, mas o prota sabe. Então ela fala que tinha um amigo de infância, e ele tinha o mesmo sobrenome dele. Ela fala que não vê ele há anos. O prota fala que um dia eles vão se encontrar. Lá em cima eles falam que agora ficou quieto lá embaixo, que para eles continuarem bebendo. Eles ficam conversando. Então chega outro segurança tentando falar para o cara, mas o cara entende tudo errado. Então o segurança leva ele para ele ver com os próprios olhos. O cara vê o prota com a noiva do segundo filho, e a velha pergunta se o prota tá causando problemas de novo. Ela vai ver o que tá acontecendo, e também vê o prota abraçado com a noiva do segundo filho. Ela fala o que tá acontecendo e por que o prota tá abraçando a noiva do segundo filho. O velho fala que não conhece o prota e não sabe o que tá acontecendo. Ela começa a falar que não aceita isso e que uma desonra para a família deles. Eles dizem a escada para ver o que tá acontecendo. Ele pergunta para ela o que tá acontecendo. Ela fala que o prota é o cara que salva eles. Ele começa a agradecer o prota. O pai da garota fala que o sobrenome dele é familiar. Parece que esse cara também conhecia o prota, é a irmã dele quando ele era criança. O segundo filho começa a falar com a tia dele tudo o que o prota fez. A velha começa a xingar a filha do cara. O pai dela fala para ela não ir longe demais. A velha fala que o noivado com o sobrinho dela acabou e manda o prota se curva e pedir desculpas. A ex-noiva começa a chorar. O prota pergunta se a velha quer briga. Ela fala que o prota vai se arrepender da sua arrogância. A velha grita chamando o Shifen. Esse cara que a velha chamou e um doa comparsas do Shenbadal. Todo mundo do Oceano Leste conhece ele. O segundo filho fala para ele não matar o prota, e para fazer da vida do prota um inferno. O ancião no fundo fala para o cara se vingar em nome dele. O cara fala para o prota se render ou morrer. O segundo filho fica humilhando o prota, e depois ele fala para a ex-noiva dele como ela usa ficar com outro cara na frente dele. Ela fala que não sente nada por ele e para ele deixa ela em paz. Ele fala que ela se envolveu com o prota e agora tá se achando. O prota passa a mão na cara do segundo filho e pergunta cadê a Roma que ele pediu para comprar. O segundo filho fala para o prota como ele se importa com as rumas e manda o Shifen para ele. O Shifen fala pro prota se ele tem certeza que quer morrer. O prota pergunta de novo cadê as rumas. O segundo filho é jogado para trás. O Shifen avança para atacar o prota. Todos ficam pensando que o prota vai morrer. O Shifen ataca o prota. Quando o Shifen ia atacar o prota, ele vê um pingente no bolso do prota. Ele fala que esse pingente pertence só ao general da cavalaria Alada. Ele fala que aquela batalha crucial, 10.000 cavaleiros ao norte, expulsando os invasores estrangeiros e recuperado os territórios perdidos. Foi uma guerra que fundou o estado. Apenas os generais da cavalaria Alada teve o direito de usar esse pingente. O Shifen se inscreveu quando estava recrutando, mas ele foi eliminado na primeira etapa. A classificação desse pingente é menor patente ferro, depois bronze, prata e ouro. O pingente mais alto do que tem um falcão gravado nele. Ele pensa que o pingente do prota é falso. O prota pergunta mais uma vez cadê as rumas.
O Chifeng ataca o Prota, mas uma aura protege o Prota. Ele fala que é aquele pingente do rei da guerra. Chifeng se ajoelha para o Prota. A velha pergunta se ele tem alguma emergência. O segundo filho manda chamar a ambulância. Então chega 2 médicos. O segundo filho fala que pode ser um ataque cardíaco. O filho amado segurança fazer respiração boca a boca no Chifeng. O segurança sai correndo para salvar o Chifeng. O Chifeng se levanta e dá um tapa na cara dele. Chifeng também dá um tapa na cara do segundo filho. Chifeng fala que não tá doente. A velha fala se Chifeng enlouqueceu. Ele fala se ela quer morrer. Ele pensa que está tentando avisar eles que tem algo errado, mas ela é burra. Ela começa a falar e toma um tapa na cara. Ele começa a pisar na velha. E começa a pensar que o Shen Badao não é nada comparado ao Prota que comanda quase o mundo todo. Ele fala que espera que o Prota poupe a vida dele. A velha fala se o Chifeng se juntou com o Prota. Mas todo mundo ouve um barulho alto. E chega um dos subordinados do Prota. Ele pega a velha pelo pé e fala que vai matar todas as pessoas que não mostram respeito pelo rei. Ele joga ela no chão 2 vezes. Ele pega o martelo e esmaga ela. Ele fala que tem outros vigiando o cemitério. E que ele veio no comando do Prota. Prota fala para ele parar com o mau hábito de sair destruindo tudo que vê pela frente. De fundo o ancião fala que subestimou o Prota, que ele é muito forte. O segundo filho ajoelhado no chão fala para o Prota não matar ele. Prota fala cadê o que ele pediu. O segundo filho fala para um cara buscar. Ele se ajoelha e entrega uma muda de Roma. O Prota fala que vai dar para sua irmã, que ela vai gostar. O segundo filho fala porque o Prota não vem depois porque a mãe dele está no exterior. O Prota fala que para ele entregar a lápide para a mãe dele daqui um mês o Prota vai voltar e matar todos da família dele. Quando o Prota joga a lápide esmaga as pernas do segundo filho. A velha no chão fala para o Prota que vai matar ele quando o cunhado dela chegar. O Prota fala que vai matar todos que blasfemam contra o rei. Prota pisa na cabeça dela e termina de matar. Depois no carro o subordinado do Prota pergunta se eles vão procurar a Ang. O Prota pensa o nome verdadeiro da sua irmã e Janvushun. Ela foi encontrada. Agora o Pera vai vê-la. O Prota fala que esperou muito tempo por esse momento. Depois na escola secundária Oceano Leste. O Prota pensa que essa é a melhor escolha secundária do Oceano Leste. Os alunos dessa escola são os melhores. O Prota fala que a irmã dele entrou em primeiro lugar nessa escola. O Prota fala que a irmã dele agora se chama Longida. A tia do Prota levou a irmã do Prota para esconder ela da Shanguguani do Shen Badao. Prota fala que quando ele foi embora ela era só uma garotinha, agora ela já é uma moça. De fundo a gente vê uns caras falando que essa garota é a melhor. E que ela ainda deve ser virgem. Eles falam que ela é a gata da escola. Eles falam que ela é do chefe, que eles estão aqui só para pegá-la. Ele fala que eles só poderão amarrá-la quando não tiver ninguém por perto. Um cara fala que ele já investigou os pais dela e que eles são pessoas normais. E que se derem dinheiro para subornar eles, eles vão deixar a garota ir com eles. O chefe dá um tapa na cara dele e fala para ele fazer isso então. O chefe fala que eles vão desfrutar do corpo dela depois que o chefe abrir o túnel. Então ele manda o cara fala para tirar aquele cara da frente deles. Ele fala para o Prota tirar o carro logo. Prota fala para ele trazer um café para ele e ele vai perdoar ele. O cara fala para o Prota se ele tá querendo arrumar encrenca. Os valentões chegam e falam o que está acontecendo. O cara da toca fala que o Prota mandou ele ir buscar café. Todos começam a rir. Ele fala se o Prota que café. Bom rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Não teve vídeo domingo passado. Teve alguns imprevistos, mas agora já deu tudo certo. Muito obrigado pelos 20 inscritos. Deixem o like e se inscreva no canal, comenta aí que eu vou tá respondendo. Fui. Continuando, o cara da touca fala pro chefe que o Prota pediu para ele trazer um café. Todos começam a rir. Então ele pergunta se ele quer café. Ele fala que vai trazer um café fresquinho. Ele mide no copo e leva para o Prota. Eles falam que isso é uma iguaria. E para o Prota aproveitar, o Prota ignora o valentão. O outro cara diz para o chefe dele que a aula acabou e que garota saiu. O valentão fala que o Prota se salvou e vai embora. Depois vemos
As meninas saindo da escola. Eu acho que essa daqui é a irmã do Prota. Ela tá conversando com uma amiga. E uma das amigas dela fala que aqueles caras que ficam incomodando elas voltaram. Elas falam que melhor avisar aos professores. Algumas garotas falam que a culpa é dela, por isso os valentões vêm aqui na escola. O cara chega perto dela e fala que hoje ela não vai escapar. O valentão fala para ela vir logo com eles. Quando o cara ia pegar a garota, chega uma mulher, que eu acho que é a tia dela, e leva ela embora. Os valentões falam que elas podem fugir, mas não podem ir muito longe. Eles falam que o pai dela fala tem uma loja, mas não é muito longe. Os valentões falam que elas estão indo pra lá. O valentão fala que está com fome. Ele diz que aposta que o pai dela vai dar uma comida de graça. Depois a gente vê o Prota. O Prota diz que ele está morto. Depois a Long chega na loja do pai dela. Depois o pai da Long dá feliz aniversário pra ela. Ele fala que muito pobre não tem dinheiro pra comprar um bolo bonito. O pai dela pergunta se ela tá brava com ele. A Long fala que não precisa de bolo de gente rica e nem presente de aniversário. A tia dela pede pra ela fazer um desejo de aniversário. O desejo dela é que sua família tenha muita saúde e que sua mãe descanse em paz. O último desenho dela é que o Prota encontre ela. Depois chega uma van. Os valentões começam a sair da van. E fala por isso que a Long fugiu, ela tá fazendo aniversário hoje. Ele coloca a mão no bolo. E come e fala que tá com um gostoso horrível. Ele levanta a mesa e fala que o pai dela não tem dinheiro para comprar um bolo decente. O valentão fala porque ele não simplesmente morre. A tia da Long fala que ele tá indo longe demais. E que se ele encostar a mão na Long ele vai se arrepender. O valentão fala se ela não quer rir na cama dele, ela dá um tapa na cara do valentão. E chama ele de sem vergonha. O cara manda os valentões colocarem elas no carro. O pai dela fala pra eles conversarem que isso foi um mal entendido. O pai dela fala que tal ele tomar uma cerveja pra relaxar e comer um pouco de cordeiro. O valentão fala que não, e pra eles escaparem ele se senta e começa a comer. A Long fala pro pai dela que essas pessoas estão atrás dela. O pai dela fala que tá tudo bem, que ninguém vai machucar ela. O pai dela pensa que está tudo bem porque ele chamou um cara que chama Ezargi. O pai dela manda o Ezargi cuidar dos caras. Ele entrega um pouco de dinheiro pro Ezargi. Ele fala que vai cuidar dele, só que ele tá com um pouco de fome. Ele manda o pai da Long trazer um pouco de cordeiro. Depois a gente vê o Ezargi tomando cerveja com o valentão. O valentão fala que vai diminuir pela metade a taxa de proteção, mas a Long tem que vir com ela porque ele fala que o Ezargi escolheu a Long para servir ele esta noite. O valentão fala se ele não quiser morrer entre a Long e o pai da Long fala que ela é só uma criança, que eles deveriam conversar. O valentão bate nele e pergunta se ele acha que é rico ainda. Os valentões falam para ele entregar a Long logo. O pai dela fala que não vai vender a Long, se eles quiserem levar ela eles vão ter que derrotar ele primeiro. Eles ajoelham o pai da Long e o valentão dá uma cuspida na cara dele. Os valentões falam para a Long vir logo para ela não passar por isso. O pai dela consegue se libertar e fala para eles não encostarem na Long. O pai da Long pega algo na mão e acerta no rosto do valentão. O valentão dá um chute na cara do pai da Long e os valentões começam a chutar ele. A Long chega e manda eles pararem. O Prota chega de carro, ele bate o carro dele na van dos valentões. O Prota faz uma pergunta: se eles não têm vergonha de intimidar os fracos. As mina começam a mijar um guaraná para o Prota. A Long pergunta se ele mesmo. O Prota fala que ele mesmo, ele tá de volta. A Long dá um abraço no Prota e fala que fez um desejo para eles se reunirem de novo e que isso está acontecendo agora. Ela pergunta se o Prota vai partir de novo. Ele fala que não vai e que vai ficar aqui e que ninguém vai encontrar a Long mais. O valentão ameaça o Prota falando se ele não aprendeu a lição quando estava do lado de fora da escola. O valentão manda o Prota apagar a minivan dele, senão o valentão fala que vai matar o Prota. O Prota pergunta pra Long que hoje não é o aniversário dela porque ela estava comemorando. A Long fala que a data no dia que ela veio pra cá. Isso ela ficou com 2 aniversários. O Prota fala que entendeu. Ele vai no carro e pega a Roma, e fala que trouxe um presente para ela. Ela fala que essa é a Roma de Ágata e que é a favorita dela. O valentão fica bravo porque o Prota tá deixando ele no vácuo.
O valentão grita e fala que o prota detonou a van dele e que ele vai se arrepender. O outro fala pro valentão para ele ficar calmo que ele vai falar com o prota e ver se o prota é algum tipo de mitidão. Ele fala para o prota pagar 1 milhão para o irmão dele se ajoelhar. A Long fala que a tia deles está em apuros e que uma longa história. O prota fala que depois ela conta quando eles chegarem em casa. O cara fica bravo porque o prota tá ignorando ele. Ele fala para os valentões que o prota não é ninguém rico do Oceano Leste. O valentão manda os caras acabarem com o prota. A Long fala para o prota que tá assustada. O prota fala que ele tá aqui. O valentão de toca ataca o prota. Prota fala que disse para ele trazer o seu café, mas o valentão ataca. O prota bloqueia e dá um golpe de cotovelo. Prota parte para cima do próximo e dá um golpe na barriga. Já vem outro por trás, mas toma um gancho na boca. Vem outro pelas costas, mas o prota dá um mortal e desvia e cai em cima do cara. Vem outro, mas prota desvia e dá um golpe nas costas. Então os dois valentões ficam assustados com o prota. O prota chama o cara para perto. Prota que pergunta uma coisa. Valentão grita com o prota, falando que ele tá se achando. O valentão fala que quer ver se o prota vai aguentar depois que ele fizer uma ligação. Prota manda ele fazer a ligação logo. Os valentões começam a gritar com o prota falando que ele tá ferrado e que tá chegando um pessoal agora. O valentão fala que o primo dele governa essa área toda e que é melhor o prota se ajoelhar e entregar a Long. O pai do prota não sabe que ele e o rei da guerra. Então ele manda o prota fugir porque eles são pessoas comuns e não vão dar conta de lidar com todo. O prota pega um banquinho enquanto fala que ele está muito agradecido por ele ter cuidado da Long por todos esses anos. E agora ele não vai precisar mais trabalhar, e que o prota vai o protegê-lo. O pai do prota manda ele sair dali com as meninas, que ele vai segurá-los. A Long fala que o prota não vai conseguir lutar com todos e que eles são muito. O prota fala para ela não se preocupa porque atrás dele tem um exército que vai poder conquistar tudo o que estiver à frente deles. O valentão começa a rir. Ele manda o prota trazer o exército dele que ele vai chutar a bunda de todo. Então começou a chegar um monte de carros. Parece que o cara que estava querendo a Long, o valentão fala para o prota que o chefe dele quer vê-lo. O prota dá um tapa na cara dele. O outro cara fala que o prota só tá se achando. Ele também leva uma na cara. O valentão fala que o prota não tá mostrando respeito para ele. A tia da Long fala para ele poupar eles que ela e da família se a. O cara fala que não vai poupá-los. A tia da Long fala que não vai deixar ele levar a Long. O prota pensa que ela é bem corajosa. O prota agradece ela por tentar ajudar. O prota fala que se ela tiver algum problema no futuro ela pode contar com ele. Ela fica irritada com o prota, mandando ele calar a boca. Ela fala que o prota foi embora e deixou ele sem maus lençóis. Irritada, ela ainda fala que o prota não dá conta nem de se proteger. O cara se vira para o prota. Ele fica em choque. Aqui podemos ver que ele é aquele segurança da festa de casamento do segundo filho. Ele se pergunta em choque o que o prota tá fazendo aqui. Bom, rapaziada, vou ficando por aqui. Eu vi que vocês estão gostando muito do Rei da Guerra. Então eu vou trazer mais semana que vem. O vídeo também vou tentar fazer mais longo. Salve, rapaziada! Tô trazendo a parte 4 do Rei da Guerra. Eu vi que vocês gostaram muito. Deixem o like e se inscrevam no canal, se vocês quiserem. Meu Instagram vai estar na descrição. Continuando, o gerente de segurança do restaurante conta até 3 e se vira para Zanf. Ele percebe que Zanf se pergunta por que ele está aqui. O valentão fala que era para ele ter aceitado o conselho dele. O cara da touca cospe num copo e leva até Zanf. Ele fala: aqui está o seu café. O gerente de segurança bate na cara dele e fala para ele dar café para a mãe dele. E como ele ousa insultar o Sr. Zanf, ele pergunta se ele está querendo procurar a morte. O valentão pergunta o que Al tá fazendo. Ele leva um tapa na cara e Al diz porque ele estava insultando o Sr. Zan. E Al continua batendo na cara dele e falando para ele não meter ele em seus problemas. O outro valentão pensa que algo está errado. Ele fala para o Yao que está meio ocupado e precisa ir embora. Yao bate na cara dele e fala que ele não vai embora depois de ter insultado o Zanf. Yao vem correndo até Zanf. Ele se ajoelha e pede desculpas e não sabia que era ele. Yao começa a implorar por misericórdia. Zanf fala que Long e a irmã biológica dele
e que tentaram machucá-lo. Se ele estivesse em seu lugar não ia deixar eles escaparem tão facilmente. Zanfe dá um golpe no Yao, jogando-o para trás. Zan pega no pescoço do cara da touca. Zan pergunta cadê meu café, agonizando. Ele fala que sente muito e que vai buscar agora. Zanfe joga ele para trás. Se vira para o valentão. Ele começa a falar que foi o Sr. Pi que ordenou ele a pegar a Long e Zanfe fala que vai atrás do Pi mais tarde. O único problema agora é ele. Zanfe pega ele pela cabeça, leva ele até o vidro do carro, e fala que ele tem que limpar com a língua. Para quem não lembra, ele tinha jogado mijo no carro do Zanfe. O valentão fala que ele não pode ser humilhado desse jeito. Zanfe fala que ele está falando o que ele deve e não deve fazer. Ele pergunta cadê aquele moleque valentão que urinou em meu carro. Zanfe bate a cabeça dele contra o carro. Ele pergunta se ele pode dizer para ele o que fazer. Bate a cabeça dele novamente no carro. Zanfe fala novamente para ele limpar com a língua agora. O valentão fala que vai limpar. Ele começa a lamber no local na onde ele urinou. Zanfe olha para o outro valentão e manda ele vir aqui. Zanfe fala que ele disse que ia fazer ele se ajoelhar. O valentão se ajoelha na frente do Zan e fala que ele estava errado, ele que deve se ajoelhar. Zanfe dá um tapa na cara dele, jogando ele para trás. Zanfe se aproxima dela e pergunta se ele acha que alguém pode se ajoelhar diante dele por vontade própria. Zan pega no pescoço dele, começa a dar vários tapos na sua cara, depois o joga no chão. Zanfe pergunta, me diga o que você fez de errado. Ele fala que é responsável por esse lugar, mas não fez o seu trabalho, e a culpa é toda deles. Anda outro tapa na cara dele. Zanfe pergunta, agora que você sabe que a culpa é só sua, o que você deve fazer? O valentão vai até o pai da Long, pedindo desculpas, e falando que no passado ele foi muito estúpido. Ele pede perdão e pede para ele não o matar. O outro valentão vem correndo e se ajoelha para o pai da Long também. Ele pede desculpas e fala que a partir de agora vai considerar ele como parte de sua família. O cara da touca fala que todos eles estão arrependidos. Todos eles se ajoelham para o pai da Long, pedindo para ele não os matar. O gerente de segurança vem até o Zanfe. Ele pede para Zan poupá-lo só dessa vez, e que ele não tem nada a ver com isso. Zanfe fala para eles quebrarem um dedo e vazarem. O gerente de segurança hesita um pouco, e Zanfe manda ele quebrar 2. Ele fala que eles sentem muito. Zanfe manda eles agora quebrarem 3. Zanfe fala que se eles disseram mais uma palavra eles vão perder o braço e a cabeça. O gerente de segurança pergunta o que eles estão esperando. Ele pega uma garrafa e a quebra em seu braço. Todos pegam facas e cortam seus braços. Todos com os braços cortados e se rastejando. Zanfe manda eles fazerem agora. Long se aproxima e fala para o Zanfe que ele é incrível e que agora está tudo acabado, e para eles irem para casa. Rapaziada, eu errei em alguns vídeos. Essa mulher não é a tia da Long, ela é a professora. A professora fala para Long esperar e que ele precisa falar rapidinho com o Zanfe. Ela puxa o Zan para longe. Ela começa a falar, já que ele é o irmão da Long. Ela disse que vai ser bem direta. Ela fala que talvez ele tenha conseguido uma fama nesse tempo que ele estava desaparecido. Ela diz, mesmo assim precisa lembrar a ele. E aqui é o Oceano Leste. A situação aqui é complicada para caramba. É bem mais perigosa do que Zanfe imagina. Ela ainda fala que a família Shen e a família Pi não vão te deixar escapar. Quando esse momento chegar você estará sozinho. Ela pergunta o que ele pretende fazer para derrotar os dois magnatas em Oceano Leste, e como a Long vai estudar tranquilamente na escola. Ela fala para ele parar de bancar o espertão agora. Ela fala que ele é ruim à vida da Long e do pai adotivo dela. Ela fala que duvida que a presença dele seja algo bom para Long. Zanfe fala que obrigado por cuidar da Long, porém meu poder está lendo a sua imaginação. Ela fala que ele é um tolo. A cena corta e vemos Zanfe, Long e o pai deles andando em algum lugar. Zanfe pensa que o Shon tem vindo em um lugar assim todos esses anos. O esgoto está correndo pelas ruas, além de tudo está deteriorando. Parece uma favela e Long deve ter sofrido muito todos esses anos. Eles entram numa porta. Eles entram no que parece uma casa ou um apartamento. Zanfe pensa que, até o quarto ser minúsculo, piso é de concreto, sem aquecimento no chão,
muito menos ar-condicionado. Eles estão completamente dizimados. Zanfe pensa que sua irmã mais nova Long está vivendo em um lugar assim. O pai da Long pede desculpas porque não pôde oferecer um lugar melhor para Fushun. Zanfe pega nas mãos dele. Ele disse que não precisa pedir desculpas e que ele é o seu benfeitor e não conseguiria te agradecer o suficiente. Lo se aproxima e fala que todos eles são família. Ela fala para Zan pegar um pouco de água quente porque eles não têm chá. O pai deles fala que eles não se veem há anos. Ele fala que eles precisam de um pouco de tempo para conversar. Ele disse que vai lavar algumas roupas. Zanfe diz que ele se machucou agora há pouco. Zanfe pega uma pomada e fala: essa é uma pomada para contusões. Aplique na ferida, ela vai circular em breve. Zanfe pensa que aquele misterioso que levou ele embora naquela época fez isso pessoalmente. Ele pensa que já passou por muitas guerras e teve tantas cicatrizes. Muitas delas poderiam ter o matado. Graças a esta pomada ainda estou vivo. Zan pergunta a Long: aonde está a senhorita Long? Ele diz que não a viu. Long diz que ela faleceu de uma doença há 8 anos atrás, e que o pai dela criou-a sozinho. Zanfe diz que agora ele está aqui e ninguém poderá intimidar ela, senão ele matará toda a família da pessoa que a intimidou. Zanfe pensa que um menino puro está tentando conquistar a irmã dele. Ele se pergunta se ele aguenta o desejo de toda a sua raiva. Família Pi. Zanfe pensa: e aquele homem que abandonou sua esposa e filho? Ele jura que vai matar ele pela sua mãe. Rapaziada, eu acho que ele está falando de seu pai. A cena corta para o dia seguinte. Long fala para o seu pai que vai visitar a tia dele com o Zanfe, e é para ele tomar cuidado. Ele fala para ela cumprimentar a tia dela por ele. 1 hora depois, alguns figurantes quebram a porta da casa do pai da Long. Um deles, de cabelo vermelho, pega o pai da Long pela gola e pergunta quando ele vai devolver os 5 milhões que pegou emprestado com a Eagle e Jerry. O pai da Long pergunta se o Sr. Liu sabe sobre isso. Ele fala que vai falar com ele pessoalmente. O pai da Long pensa que quando investiu em um negócio imobiliário, perdeu tudo, então pediu emprestado. No entanto, isso se transformou em 5 milhões em menos de 3 anos. O valentão dos cabelos vermelhos, batendo na cara do pai da Long, fala que quem ele pensa que é que pode simplesmente encontrar o Sr. Liu porque quer. O telefone dele começa a tocar. Ele atende e é o Sr. Liu. Ele fala que sim, está na casa do pai da Long e fala que vai esperar por ele aqui. Valeu, aponta o dedo para o pai da Long e fala que já que ele queria encontrar o Sr. Liu, ele está vindo pessoalmente aqui. Ele fala para ele ficar preparado para a raiva dele. O pai da Long fala para ele cuidar melhor da sua língua, senão ele vai sofrer bastante quando o Sr. Liu chegar. Ele dá um tapa na cara do pai da Long e fala: o que deu nele hoje para ele falar desse jeito? Pegando um facão na mão, ele fala que deveria matar ele antes que o Sr. Liu chegue, para ele não ficar ouvindo as baboseiras. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam no canal. Se vocês quiserem, meu Instagram vai estar na descrição. Salve, rapaziada! Tô trazendo a parte 5 do Rei da Guerra. Espero que vocês gostem. Deixem o like e se inscrevam no canal. Meu Instagram e Discord vão estar na descrição. O valentão fala que vai matar ele antes que o Sr. Liu chegue, para ele não ficar ouvindo as baboseiras do pai da Long. O valentão parte para cima do pai da Long. Alguém grita avisando que o Sr. Liu chegou. O valentão manda eles saírem da frente. De fundo podemos ver alguns braços enfaixados. Rapaziada, vocês já devem saber até quem é. O cara da touca e os outros 2 valentões entram pela porta. O valentão de cabelos vermelhos fala que o pai da Lani se recusou a pagar o dinheiro e que ele vai dar uma boa lição nele. O Liu bate na cara dele. Liu disse como ele se atreve a insultar o pai da Long e viu a ponto dele para o valentão os cabelos vermelhos, dizendo que ele mudou o contrato pelas suas costas. Ele queria tirar 5 milhões e isso é demais. Liu fala para ele vir até aqui e se desculpar com o pai da Long. Ele vem se arrastejando e pedindo desculpa, falando que foi estúpido e ofendê-lo. Ele pede por favor para ele não levar para o coração. Pai da Long dá um tapa na cara dele. Ele pede para ele poupado. Vai dar Long e pensa que aguentou ele por muito tempo e que agora vai liberar toda a sua raiva. A cena corta para os 3 sentados. O Liu fala para o pai da Long pegar esse dinheiro que foi pelo cordeiro de ontem. O Liu pensa que 2 milhões por um cordeiro, isso partiu seu coração. O pai da Long fecha a maleta e fala para eles
que ele sabe que eles vieram só por causa do Zanf. Ele fala que não pode entregá-los até que Zan aprove. Liu pergunta aonde Zan está. O pai da Long fala que vai passar o endereço na onde ele está na casa da tia dele. Assim acorda para o Zanf e a Lo descendo do carro. Zan e Long passam por dois garotos fazendo bullying com um menino. Ela grita com eles. Ele sai correndo. Ele fala para Long que quer um doce. A Long fala para o Zan que esse garoto é o filho da tia deles. Zanf pergunta por que Gang se tornou assim. Aonde está o pai dele? Long explica que a tia deles percebeu o déficit mental do Gang logo após ele nascer. E quando o pai do Gang soube disso, ele abandonou ela e o Gang. Depois disso, o pai do Gang se casou com a garota rica e se tornou o genro da casa dela. Já se passaram 10 anos. Ele nunca visitou o Gang e nunca deu um dinheiro de pensão para ele. Ela fala que a tia deles levou o Gang em todos os hospitais do nosso país e gastou todas as economias que ela tinha, mas nada melhorou. Ela nunca se casou novamente para proteger o menino. Long abre a porta de um quarto e fala para a tia dela que ela tem uma visita. A tia tosse um pouco. Long pergunta se ela está doente. A tia fala que pegou um resfriado, nada sério, e que vai ficar boa em alguns dias. Ela olha para o Zan e pergunta se ele segura a mão dela, e fala que ela fala que ele finalmente voltou, e que já se passaram 10 anos. Ela fala que nada alegra ela mais do que ver eles são e salvo. A cena corta para longe falando que lembra que ela morava numa mansão, agora que ela foi demolida. Long fala que pensou que o governo ia recompensar ela com 5 ou 6 apartamentos de luxo. Long pergunta por que ela está vivendo em um lugar tão apertado. A tia fala que a culpa é daquele monstro, ela devia ter 5 ou 6 casas e ele pegou tudo e roubou 2 milhões de indenização dela. A tia fala que ela só pode ficar aqui com Gang, e basicamente ela gastou todo o dinheiro dela para tratar a doença dele. Zan pensa que aquela mansão era uma propriedade de família. Ele acredita que valesse pelo menos 100 milhões. A tia torce um pouco e fala que é culpa do ex-marido dela que se casou com a família Pi, que é empreiteira daquele imóvel. Ela disse que eles trabalharam juntos e facilmente tomaram a propriedade dela. A tia fala que sente muito pela avó do Zan. Zan pensa: a avó dele morreu há anos, a família era rica antes dela falir, mas a avó dele deu uma casa para a mãe de Zan e outra para a tia. A casa da mãe de Zan foi tomada pelos Chess. Zan fala para ela não ficar brava, que ele vai punir a família Pi por ela. Alguém bate na porta. Zan se vira. Entra um cara de cabelinho lambido. Tia fala o nome dele, Jiandong. Ela apresenta ele para o Zan, Jiandong e o sobrinho dela. Ele pergunta se Zan acabou de se formar, e pergunta na onde ele trabalha. Zan ignora ele, e fala para sua tia que essa maçã é doce. Jiandong aponta o dedo para Zan e fala que recém-formados são sempre assim, não sabem fazer nada além de agir de maneira arrogante. Um bando de idiotas. Ainda não tô arrogante. Ele fala para Zan que ele precisa aprender a ser esperto. Ele fala que percebeu 2 estagiários que eram iguais ao Zan. Ele fala para Zan que esqueceu de contar a ele que ele é gerente de RH do restaurante Tido. Ele fala que por causa da tia dele ele pode arranjar uma entrevista para Zan. Ele fala para Zan ir até o escritório dele amanhã, e que eles estão precisando de um porteiro. Zan se vira e fala que não quer. Jiandong rende os dentes, e fala que o restaurante Tido é o mais famoso daqui. Ele fala que muitas pessoas lutam por uma chance de trabalhar lá. 100 pessoas vão lutar pela vaga que ele está dando para Zan. Ele fala que está dando uma chance para Zan. A tia dele fala que ele não tem trabalho, e que ele acabou de voltar, talvez ele deveria tentar. Zan fala que não precisa, e que foi lá dias atrás. Rapaziada, acho que esse restaurante é aquele lá que o Ivan fez uma bagunça. Vocês lembram lá na parte 2? Ele ri e fala sarcasticamente que ele não conseguiu o emprego. Ele fala que Zan mesmo tão fraco assim, desistir só porque foi rejeitado uma vez. Zan manda sua tia tomar um pouco de água. Jiandong pergunta se ele é completamente surdo. A porta bate novamente. Entra um cara com cigarro na boca. Ele e o primo mais novo de Jiandong. A tia grita perguntando quem autorizou a entrada dele. Long fala para Zan que ele é o primo mais novo do Jiandong, e que ele é um arruaceiro que tenta roubar a casa da tia dele. Ele vem aqui com frequência intimidando a tia e o filho dela, e eles nem mesmo conseguem revidar. Ele vem andando e falando
que hoje ela tem que dar essa casa para ele. Ela fala que apenas nos sonhos dele. Ele xinga e fala que foi educado. Ele fala para ela olhar para si mesma e que em breve ela vai morrer. Ele ainda fala que o filho dela idiota não vai conseguir impedi-lo. Gang grita chamando ele de canalha. E para ele sair daqui, ele dá um soco na cara do menino Gang. Long vai até ele e fala que está aqui para o protegê-lo. A tia tosse um pouco. Zan se levanta olhando para ele. Jandong fala para ele não se comportar como um idiota e para ele sair dali. Ele dá um tapa na cara de Jandong e fala quem ele pensa que é. Ele fala que ele está tentando bancar o Dirão e fala que não bate nele porque ele é seu primo. Zan aparece na frente dele. Ele manda Zan sair de seu caminho. Zan pergunta com olhos cheios de raiva se ele acabou de falar algo. Ele vai com o pé para cima do Zan. Zan desvia para o lado, fazendo ele chutar a cama. Zan fala para ele ir comprar o remédio e se ajoelhar ao lado de fora da porta implorando por misericórdia. Zan fala que essa vai ser a única chance dele. Ele vai para cima de Zan com uma faca. Sua tia grita para Zan ter cuidado. Long com um sorriso já sabendo qual vai ser o resultado disso. Zan desvia o golpe dele com o braço, em seguida dando um golpe nele, jogando para trás. Zan vem com outro gole, fazendo ele rolar ainda mais para trás. Ele fala que vai chamar alguém, e Zan vai estar morto. A cena corta para a tia falando para Zan pegar Long e sair daqui. O primo de Jandong vai voltar com mais pessoas. Zan calmamente descascando uma maçã, fala para ela não se preocupar e que ele vai resolver tudo, não importa quantas pessoas venham. Jandong cospe a água fora e fala que Zan é muito imprudente, que ele está sozinho e não tem chance de lutar contra todo mundo. Zan fala para sua tia que vai recuperar suas casas e dinheiro em 3 dias. Jandong fala que Zan não tem chance e que ele vai ser esmagado pelas famílias. Um tijolo vem voando na direção de Gang. O tesouro acerta a sua cabeça. Zan olha pela janela e vê muitas pessoas, e o primo de Jandong falando para Zan sair agora e que ele está de volta. Long, já sabendo do poder de seu irmão, manda ele ir ensinar uma abolição a eles, porque eles foram longe demais. Zan manda ela fica aqui. Zan pula pela janela, caído lá embaixo na frente de todo. O primo de Jandong para o seu chefe que esse e o Zan. Ele manda o chefe acabar com Zan. O grandão fala que quer que o Zan se ajoelhe perto da lata de lixo. O grandão fala que está aqui para algo importante e que eles vão receber uma pessoa importante aqui. O grandão pensa que o chefe está vindo para cá e não pode deixar esses bastardos e estragarem tudo. Zan pergunta com um olhar sério: quem jogou o tijolo? Um cara de cabelo loiro ataca ele com um bastão, falando que Zan ignora as ordens do chefe. Zan dá um golpe nele, fazendo ele cair no chão. O primo do Jandong fala para todos irem atacar o Zan. Zan faz um movimento com o pé, fazendo que o bastão venha para a mão deles. Zan espirrando o bastão, fazendo com que todos são empurrados para trás. Zan pergunta novamente que jogou o tijolo. Todos vão para cima dele novamente. A tia dele fica preocupado pensando se ele vai ficar bem. Zan desvia de um golpe de um facão, em seguida dá um golpe na barriga do figurante. Zan dá um mortal e desvia dos golpes. Outro vem para cima dele. Zan dá um soco na cara dele. Outro figurante ataca ele com facão. Zan segura a mão dele e joga ele como se fosse papel para longe. Zan pergunta novamente que jogou o tijolo. O líder aponta para o primo do Jandong e fala que ele não tem nada a ver com o primo do Jandong. Ele fica nervoso, falando que só estava tentando dizer oi. Zan dá um golpe nele, fazendo ele cair de cara no chão. Zan dá um golpe com sua mão, cortando o braço do primo fora. O líder fala que tudo um mal entendido. Ele pega o celular e fala chorando para o seu chefe que Zan está mexendo com eles. No telefone o chefe fala que já está indo e que vai arrancar as entranhas de Zan. O líder se aproxima de Zan e fala que o chefe deles está chegando, aquele que governa o Oceano Leste. Vai chegar daqui a 1 minuto para dar as boas-vindas a você. Ele fala que vai estar oferecendo emprego para Zan agora, e ele sabe que Zan sabe lutar bem. Ele pergunta se Zan quer trabalhar para eles. Ele fala que vai esquecer tudo o que aconteceu hoje. Zan dá um soco na cara dele. Zan se aproxima e fala, quando o chefe dele chegar, é para fazer ele se ajoelhar e pedir desculpas. Zan se vira para ir embora. O líder fala
para ele aproveitar o momento porque depois que o chefe dele chegar Zan vai morrer. A cena corta para Jiandong, falando que agora Zan não tem mais salvação, não tem ninguém para salvar ele agora. A tia pergunta para ele se ele pode ajudar, porque ela não quer que ninguém mais se machuque. Ele fala que vai tentar por ela. Ele liga para alguém e fala que precisa da ajuda da pessoa do outro lado do telefone. Ele desliga o telefone e suspira. Jiandong fala que Zan tem que descer até lá embaixo para se ajoelhar, e que o chefe dele vai ajudar pelo telefone. Ele pergunta sorridente o que Zan que está esperando. É para eles disserem logo e se ajoelharem. Ou ele está esperando eles subirem aqui. Não fala que disse ao Bakidin pode se ajoelhar e se desculpar quando chegar. Jiandong se assusta e fala que Zan é incrivelmente arrogante. Ele fala para a tia que tentou ajudar mas Zan prefere morrer sozinho. E que a tia será amaldiçoada porque Zan é o sobrinho dela. A porta se abre. E vemos o cara que Zan mandou cortar o seu próprio braço. Ele fala quem é o imbecil que está querendo que eu me ajoelhe. Zan fala para ele ficar de joelhos lá embaixo. E quem disse que ele poderia subir? Os dois começam a tremer de medo. O outro figurante fala que horas que Zan vai parar de bancar o valentão. Ele toca no braço de Jin e fala que Zan é o cara que estava pedindo para que ele se ajoelhasse. Jin olha para ele e dá um soco em sua cara. Ele fica confuso e fala que ele não fez nada. Foi Zan. Jin pisa em sua cara. Me fala que o Sr. Zan e o grande chefe que eles estão recebendo. Ele fala para o primo do Jiandong cortar ele em pedaços e depois ele será cortado. O valentão com a faixa na cabeça pensa. Então Zan é o cara que quebrou os braços do chefe. Ele se pergunta o que ele fez. Ele se levanta, agarra a cabeça do primo e fala que é por tudo culpa dele. E fala que ele ofendeu Zan. Me dá um soco no primo. Ele se ajoelha e pede desculpa falando que foi estúpido. E fala para os homens mostrar um pouco de misericórdia só dessa vez. Jin ajoelhado fala que preparou 10 milhões para Zan. E pede para ele aceitar por favor. Ele fala para Zan considerar como compensação. E para ele os poupar só dessa vez. Jiandong pensa que eles se ajoelharam e o que 10 milhões. Ele ganha apenas 10 mil por mês. E ele não terá 10 milhões em toda a vida dele. Zan descascando a maçã calmamente. Fala que disse para eles se ajoelharem lá embaixo. Jin fala que estão indo para lá agora. A cena corta para o pai de Long, Zan, Guo e a tia deles, sentados na mesa e comendo. Zan fala que vai dividir os 10 milhões em duas partes, uma para o pai dele, e a outra para a tia. A tia dele fala que isso é demais. Long fala que ela precisa receber isso. Kuis quer cuidar dela, e que ela pode usar isso para tratar o Gan. O pai de Long fala que cuidar de uma criança é um trabalho difícil, mas Long cuidou bem dele, e ela e uma boa menina. Ele fala que ela trouxe felicidade a ele, e o dinheiro não compra amor. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou começar a trazer vídeos mais longos. Deixem o like e se inscrevam no canal. Se vocês quiserem, meu Instagram e Discord vai estar na descrição. Salve rapaziada, tô trazendo a parte 6 do Rei da Guerra, espero que vocês gostem. Deixem o like e se inscrevam no canal. O pai da Long fala que vai usar os 5 milhões para se reconstruir. Ele pensa que naquela época ele perdeu tudo porque confiou nas pessoas erradas. Ele bate no ombro de Zan e fala que vai pagar de volta dentro de 3 anos. Telefone de Zan toca. Ele atende. Do outro lado do telefone tem um cara falando que Zan é um merda que destruiu a noite deles. Eu pergunta se ele é o tal do Sr. Pi. Pi fala. Zan sabe quem ele é e por que está contra ele. Pi fala para Zan ser um bom garoto e enviar a Long para ele. Senão Zan vai pagar caro com a vida da família dele. Zan pergunta, na onde e quando? Pi fala que às 12 horas de manhã, no Estrelas Club. A tia fala a tia que vai descer e pegar o salário dela. Um cara fumando entrega um envelope para ela. Ela conta o dinheiro. Tia fala que está faltando e que deveria receber cifrão 1050, mas só tem 840. O cara fala que ela ligou dizendo que estava doente, e ele teve que descontar. Ele fala que ela não trabalhou por 3 dias, e ela achou que ia receber. A garota do lado do cara fala que a tia sempre está doente, e que se ela disser mais uma palavra vai ser demitida. A tia fala que de acordo com os regulamentos da empresa, não deveria ser descontado quando ela tira atestado médico, e ela não apenas descontou do salário da tia, como descontou em dobro. A garota fala irritada
que a tia está insinuando que ela roubou o dinheiro do seu salário. Ela fala se a tia tiver provas, para processar ela, se a tia tiver coragem. A garota fala que agora a tia está demitida. O cara fala para ela apenas pegar o dinheiro e fazer o trabalho dela. Ele fala que a tia é só uma pobre coitada, e que é para ela continuar sendo uma coitadinha. Zan aparece atrás do cara. Zan fala que roubar dinheiro deles para cativar sua ganância. Zan fala que esse cara é o tipo de pessoa que ele mais odeia. O cara se vira, irritado e falando, quem está falando pelas costas dele? Quando ele se vira, Zan Long e o pai de Long estão lá. Ele aponta o dedo para Zan e fala que Zan deve ser parente do pai da Long, e que Zan tira pobre igual ao pai da Long. O cara fala para Zan sair de sua frente. Antes dele completar fala, Liu pula o muro, dando um tapa na cara dele, e mandando o cara calar a boca. Liu fala para Zan que ele estava ajoelhado ali, e quando ouviu o cara falar essas coisas para Zan, ele ficou muito furioso e teve que vir aqui interferir. A garota fala não tão bravo, perguntando quem ele é. Ji dá um tapa na cara dela. O cara ainda no chão pergunta o que traz Ji até aqui. Ji fala que ele mesmo, e ele fala que pagam 2.500 por mês para as faxineiras, e ele simplesmente pega metade do salário delas. Ji pergunta para Zan como deve punir os dois. O cara pede desculpas para o Zan, e falando para o Zan não machucar ele. Zan dá um chute, fazendo com que ele voe para longe, e caindo no chão. Zan pergunta para sua tia o que ele acha disso. A tia de Zan fala que eles serão punidos com os regulamentos da empresa. Ji fala que eles terão seus salários descontados devido à propriedade de outras pessoas, e que os dois são suspeitos de crime. Ji fala que vai levar os dois para a delegacia agora. A cena corta para amiga de infância de Zan e o pai dela. O pai dela pergunta para ela como está indo a investigação de onde veio aquele jovem, e onde ele está agora. Ele fala desde que Zan interrompeu o noivado no restaurante tido. O relacionamento entre a família Wen e eles, a família Shen, está completamente arruinado. Ele fala que Shen Guan logo retornará do exterior, assim como Shen Badao, e eles não os vão poupar, e a única pessoa que pode nos ajudar é aquele jovem, que no caso Yuzan. A filha dele mostra uma foto para ele. Ele se surpreende. Rapaziada, a foto não apareceu para mim mostrar para vocês, mas parece que a foto é sobre a tumba da mãe do Zan, que ele mandou reformar com ouro, se vocês lembram. Então eles descobrem que o cara que salvou eles é Zan. Ela fala que não é surpresa que Zan queira vingar a mãe. O pai dela bebe um gole de sua bebida, e fala que definitivamente Zan vai ficar do lado deles. A filha dele fala que tem uma dúvida. Zan deve ter os reconhecido, mas ele não disse quem ele era. O pai dela fala que Zan é muito poderoso, e que agora ele deve ter muitos inimigos, e acha que não contou a sua verdadeira identidade para eles porque queria os proteger. A filha dele pensa um pouco. Ele pergunta se ela está realmente preocupada com o Zan, e se ela se apaixonou por ele. Ele fala que agora ela é professora da Long, e pode perguntar para ela sobre o Zan. Ela sai correndo e fala que não vai falar sobre amor com ele. Enquanto ela corre, ela pensa que Long deve saber mesmo sobre Zan. A cena corta para a casa dos Shen. Na cama deitado, vemos aquele filho que cortou as pernas fora com a lápide. Ele dizendo para sua mãe o vingar. Ela pega uma garrafa na mão, e fala que a mãe de Zan ainda está causando problemas para ela mesmo estando morta. Ela quebra a garrafa no chão, e fala que deveria ter matado Zan Long quando teve a chance. Ela fala gritando que Zan achou mesmo que poderia ver e vingar a mãe dele. Ela fala que ele vai pagar por isso. Entra um velho pela porta chamando ela. Ele é Shen Deoga, o último patriarca da família Shen. Ele fala para ela que se a mãe de Zan morreu em miséria, e que ela faz muitas coisas horríveis com Xia. Ele bravo fala para ela que disse várias vezes que eles deveriam ter um perfil baixo e serem cautelosos. Ele ainda fala se ela fica se exibindo e desperdiçando todo o tempo. Ela dá um tapa na cara do ancião. Ela fala que mataria ele se ele não fosse ancião. Ele pergunta se ela perdeu a cabeça por bater nele. Ele manda os dois segurança pegarem ela, mas eles ficam imóveis. O ancião pergunta se eles são surdos. Ela fala quem ele pensa que é. Ela fala que só chamou ele de tio porque estava sendo educada, e quando ela não quer ser educada ele só passa de um velho. Ela dá um tapa na cara dele, e fala que o filho dela e a irmã estão assim por causa de Zan,
e o ancião não quer deixar ela se vingar. Ele fala que era o patriarca da família, e o tio do Badal, e fala: qual é o problema de dar uma lição nela? Ela aponta uma arma para ele, e dizendo que já foi o bastante, ela dá um tiro no ancião, e dizendo que agora ele vai se calar. Rapaziada, não sei vocês, mas quero que o Zan passe logo a parceira nessa mulher, o mais rápido possível. Continuando, ela se levanta, falando que não importa onde Zan esteve nesses 10 anos desaparecido, agora que Zan voltou para se vingar, a única coisa que o espera é a morte. Vai achando. A primeira a morrer vai ser essa velha. Vocês concordam? Se concorda, deixa o like. A cena corta para Zan e Long. Não fala para Long. Se alguém na escola dela incomodar, ela tem que contar. Ela aparece e vira, falando que Zan está crescendo, e que deve se casar, e que ela está ansiosa para conhecer a cunhada. Ele fala para ela que ela ainda é adolescente, e tem que estudar, e parar de tentar arrumar encontros para ele. Ela fala que não sabe por que fica se preocupando com ele. Ela fala que ele tem que cuidar mais de si mesmo. Um carro para na frente dos dois. Aquele subordinado de Zan fala que Long está certa, e que ele concorda totalmente com ela. Zan fala que ele deveria estar guardando o túmulo, mas ele abandonou o posto de novo. Ele fala que enviou toneladas de pessoa para guardar, e que se alguém for lá, essa pessoa é burra. Ele se aproxima de Long, e fala que ele se chama Tanque, e que ela pode chamar ele de tio Tanque. Ele fala que trabalhou por anos para o Zan. Ele entrega uma mochila e fala que é um presente dele. Zan dá um soco na cara dele furioso, falando que ela é a irmã dele, e ele disse para ela chamar ele de tio. Ele pede desculpas para Long, e fala para ela chamar ele só de Tanque. Ele fala que aparenta ser velho, mas na verdade ele só tem 25 anos. Ele pergunta se Long tem um namorado. Sam bate nele de novo furioso, falando se ele usar dizer isso de novo ele vai apanhar. Todo machucado e ajoelhado do chão, Long fala que achou que ele tinha uns 40 anos. Me dá uma risadinha. Zan e Tanque estão no carro. Tanque fala para Zan que comprou uma casa para ele, na área da Vila Marre em Montanha. Ele fala que Zan precisa de um lugar para morar, já que acabou de chegar. Zan fala para Tanque o seguir, e seguir suas ordens dos próximos dias. Cena corta para a escola de Long. Uma amiga fala para ela que a professora quer falar com ela. Ela abre a porta e pergunta se a professora está procurando. A professora é aquela amiga de infância de Long e Zan. Owen pensa que viu parece a escola e se tornou professora de Long. Long se pergunta por que ela está olhando, e se tem algo de errado com seu rosto. Owen se aproxima e pergunta para Long: cadê o irmão dela, Zan? Long pergunta como ela sabe que Zan voltou. Ela fala que quer vê-lo. Long pergunta que se ela está apaixonada pelo irmão dela, e que eles cresceram juntos. Owen chama Long de menina travessa, e manda ela falar aonde Zé está. Long fala que claro que vai falar, porque senão eles não vão poder ficar juntos. Um professor de educação física entra na sala. Long fala que precisa ir. O professor de educação física manda ele esperar, e fala que ouviu atrás da porta que Zan está querendo conquistar a professora Owen. Owen fala que ele entendeu tudo errado. Owen manda Long voltar para a sala de aula. Professor de educação física pega 2 ingressos, e fala para eles irem assistir um filme muito famoso junto. Ela fala que não tem tempo. Ele fala que ela já recusou ele tantas vezes. Ele fala que ele é tão sincero, e por que ela o recusou tão firmemente. Ele pergunta se é por causa do irmão da Long, o Zan. Ela fala que isso não é problema dele, e manda ele sair e parar de atrapalhar o trabalho dela. Ele sai da sala, fala bravo que Long é só apenas uma estudante, e não deveria ajudar a Owen ficar com Zan. Ele fala que vai dar uma lição na Long, amiga de Long. Fala que ouviu dizer que uma garota vai tentar arrumar confusão com ela na hora da saída. A amiga dela fala que a garota é conhecida por sua grosseria na escola, e o primo dela é um gaster. A amiga dela manda Long tomar cuidado. A amiga dela fala que a garota tem muita inveja da beleza da Long, que sempre arranja problema com a Long, e nunca deixa a Long em paz. Long fala que ela não vai incomodar ela mais a partir de hoje, porque ela não a suporta mais. Long pensa que não tem medo de nada, porque Zan finalmente voltou. A cena corta para Ji e seu primo. Ji fala que a aula acabou. O primo dele fala para ele não se preocupar, e que ele avisou a todos
e que ninguém vai usar machucar uma garota nessa área. Rapaziada, e essa garota eu acho que é a irmã de Zan Along. O professor de educação física entra na sala. Professor de educação física se apresenta, falando que é um prazer em conhecê-los, e é uma honra ter esses seguranças na escola. Ele fala para mostrar o seu respeito. Ele vai convidar eles para jantar essa noite. Ele oferece uma carteira de cigarros enquanto pensa que não sabe por que esses dois estão aqui, mas ele não vai perder a oportunidade de fazer amizade com eles. Ji fala que não tem tempo para jantar com ele, e que eles estão aguardando uma pessoa aqui. Ele fala porque não pede para a pessoa vir com eles. Ele fala que gosta de fazer amizade. Ele pensa que a pessoa que os controla deve ser muito mais poderoso que eles, e o En vai reconhecê-lo quando conseguir fazer amizade com essa pessoa. Ji fala irritado que ele não está aos pés para jantar com ele, e manda ele sair daqui, porque ele está trabalhando. A cena corta para a hora da saída. Long e sua amiga cercadas por várias pessoas. A amiga dela fala que ela trouxe muitas pessoas para intimidar só a Long, e isso é muito rude da parte dela. A garota fala que ela não tem direito de falar. A Long entra na frente de sua amiga e fala para a garota valentona deixar a amiga dela ir. A valentona fala que ela só está fingindo ser forte, e que Long não é o alvo dela, e sim do seu primo. Um cara vir por trás da Long coloca um saco na cabeça dela. Cena corta para a amiga de Long correndo até o professor de educação física. Ela pede ajuda para o professor. Ela fala que a Long foi sequestrada. O professor toma um choque e fala do que ela está falando, que é só uma briga, e não é para ficar espalhando esses rumores. A amiga de Long fala que está falando a verdade, e que ela é uma testemunha. O professor manda ela sair, e fala que não tem tempo para ouvir as bobagens dela. Ji chega rapidamente, e pergunta quem foi sequestrada. Ela fala que a Long foi sequestrada. Ji e seu primo ficam em choque. Professor de educação física fala para ele não dar moral para a garota. É para eles falarem sobre o jantar. Ji dá um tapa na cara dele, xingando ele, falando que não vai jantar com ele. Ele aponta o dedo para o professor, chamando ele de idiota, e falando para não desperdiçar o seu tempo. Ji se vira para a amiga de Long e manda ela levar eles até lá. Os três chegam até lá. A amiga de Long aponta para a garota e fala que essa garota mandou sequestrar a Long. Ji pergunta onde Long está. A garota fala como ele usa falar assim com ela. Ji dá um tapa na cara da garota, fazendo ela cair no chão. A garota pergunta se ele quer morrer nessa rua. Ela fala para o pessoal o que eles estão esperando, e é para pegar o cara que bateu nela. Todos ficam imóveis. Um deles sussurra no ouvido da garota. Ela fica em choque, se rasteja, pedindo desculpa, e falando que não o reconheceu. Sr. Ji. Ji manda ela calar a boca, e para falar logo aonde Long está. Ji pensa que se acontecer algo com a Long, ele e o primo dele vão morrer. Ela fala que o primo dela levou a Long embora, e ela não sabe aonde Long está. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam no canal. Salve, rapaziada! Tô trazendo a parte 7 do Rei da Guerra. Vocês pediram muito, então espero que gostem. Deixem o like e se inscrevam no canal. A garota fala que não sabe aonde Long está, e que o primo dela levou. Primo de Ji fala que vai arrancar os dois braços do primo dela. Primo de Gita tenta ligar para eles, mas ninguém atende. Ji fala que isso está ficando muito estranho, e que ele enviou ordens claras para ninguém se mexer com a Long, e ao invés de proteger a Long, ele a sequestrou. Primo de Ji fala que conhece os esconderijos dele, e para eles irem algum deles procura-o. A cena corta para Zan e Tanque. Tanque fala que agora está tudo pronto, e que essa é a melhor casa com a melhor vista. Com a jaqueta em mãos, Tanque fala que essa residência no Oceano Leste não é tão boa o suficiente, mas é o suficiente por enquanto. O João pergunta se esta é a jaqueta dos Black Suite. Tanque fala que sim e que eles enviaram algumas. Zan fala que agora é hora de ver o Sr. Pooh. Você não corta para um carro, passando por um monte de pessoas. Um cara fala para Zan sair logo daqui, porque Zan nunca deve ter ouvido num lugar chique como esse. Zan, sorrindo, pergunta se ele pode jogar uma coisa no lixo para ele. Rapaziada, janta segurando uma coisa que eu não sei o que é. O cara pergunta se Zan está louco da cabeça, e se ele sabe o que ele acabou de dizer. O cara fala para Zan sair logo do carro,
se ajoelhar e pedir desculpa. O cara olha um pouco mais para o que Zan está segurando. Ele fala, o logo dos Black Suits. O cara começa a tremer e pensa que Black Suit é uma das organizações mais misteriosas do reino de Hua. Possui forças aterrorizantes, e ninguém ousa provocá-los. Aonde quer que estejam, o banho de sangue será desencadeado. Ele se pergunta por que eles estão aqui. O outro figurante, que não tem mínima noção do perigo, fala para Zan sair logo do carro e se ajoelhar e pedir desculpa. O cara dá um soco na cara dele, e fala para o cara se ajoelhar que ele não sabe de nada e pediu desculpas para o Zan. O cara se ajoelha, pedindo desculpas e falando que não o reconheceu. Ele fala para Zan poupar, não fala que está tudo bem, que só estava pedindo um favor. Zan desce do carro, e pergunta se pode deixar o carro dele aqui. O cara suando frio, Zan pede para o cara o levar até o Sr. Pooh. A cena corta para Zan Tanque e o Pooh. O cara fala que já faz tempo que não conhece um convidado tão interessante, e pergunta qual dos dois é o irmão da Long. Zan fala que é ele. O cara fala que Zan parece um novato, e que ele já matou. Ele fala que o outro parece mais forte, que no caso é o Tanque. O cara fala para o Zan ajoelhar e ser o cachorro dele. Ele pergunta o que acha. Zan fala que de repente sentiu um pouco de sede. Tanque fala para ele trazer um chá para o chefe dele, e para trazer o do melhor chá. O cara zomba. Ele fala que acha que vai ter que dar uma surra em Zan para lembrá-lo de com quem está falando. Pegando uma garrafa de cerveja, o cara vai para cima de Zan, falando que é melhor ele tomar uma cerveja primeiro. Tanque dá um golpe na cara dele, e falando que o cara ataca como bebê. Pooh fala que eles são interessantes, e que parecem durões. Ele manda eles irem SS, um monte de capangas, fazer um círculo ao redor de Zan e Tanque. Pooh fala para acabarem com eles em 30 segundos. Os caras vão para cima. Tanque agarra um pelo pescoço, enquanto Tanque acaba com os capangas. Zan calmamente vai até a mesinha, pegando uma xícara de chá e tomando. Não fala que o chá é bom, mas não suficiente. Zan fala que Pooh não entende muito de chá. Cara fala para Zan calar a boca, e que um amigo dele administra um negócio de chá, e cada folha dessa é 100 mil. Islan está simplesmente dizendo que o amigo dele mentiu. Rapaziada, então eles começam a ter uma breve discussão sobre o chá. Zan fala para ele olhar para a cor deveria ser mais suave, e o sabor deveria ser mais suave com um aroma natural. Pooh bate no joelho, falando que aquele amigo dele enganou, e como as pessoas vão olhar para ele quando souberem disso. Zan ainda fala que até o chá mais barato é melhor do que esse, e que esse tem um sabor muito sem graça. Pooh olha para Zan por um momento. Pooh fala bravo, e daí que Zan entende muito de chá. O fala que vai matar e ninguém vai saber o que aconteceu hoje. De repente um dos capangas bate na parede ao lado de Pooh. Tanque vem calmamente limpando as mãos. Tanque fala para Zan que eles eram uns fracotes, e que ele nem precisou se esforçar muito. Pooh pergunta assustado o que Tanque fez. Zan fala Pooh o decepcionou, e que nem um chá bom ele ofereceu. Pooh fala irritado o que Zan pensa que tá fazendo, e que esse é o Estrelas Clube. Zan entra dessa forma selvagem, e pensa que não vai levar uma surra. Pooh bate a palma, chamando mais capangas. O mesmo segurança de estacionamento manda os capangas se esperarem. O cara chega perto de Pooh e fala que acha que não deveria provocar os dois porque eles são. Antes do cara completar a fala, Pooh dá um tapa na cara dele, chamando-o de idiota. Pooh fala que realmente ele acha que ele tem medo de alguém em Oceano Leste. Pooh fala que vai acabar com os dois. Segurança de estacionamento tenta falar de novo. Pooh fala mesmo que eles fossem presidentes, ele não liga. Pooh fala para eles acabarem com os dois. Zan fala que eles estão fazendo barulho demais, e manda Tanque acabar com eles lá fora. Toda alegre Tanque fala que entendeu. Tanque agarra no pescoço dos dois, empurrando-os para trás, jogando para fora e fechando a porta. Pooh chama o San de pestinha, e falando que tem certeza que Zan já está planejando seu próprio funeral em sua mente. Zan fala que ele é um idiota, e fala que o chá dele também é uma droga, mas se ele vai querer tomar mais chá, porque em breve não poderá beber mais nada. 2 minutos depois, Tanque entra pela porta. Pooh todo alegre, pensando que Tanque foi massacrado, mas quando ele vê, todos estão deitados no chão e Tanque de pé. Ele começa a suar frio e tremer. Pooh fala gritando
que havia mais de 100 homens, e Tanque os derrotou simplesmente. Zan fala: que mais Pooh tem? E para ele trazer tudo de uma vez, que vai ser o seu último esforço. De qualquer forma, tem que dar um golpe em Pooh. Tanque fala que eles são um bando de perdedores, e para Zan não perder tempo com eles, e para Zell deixar eles finalizar, Pooh manda Zan esperar, e fala que está com a Long. Zan fica furioso, e pensa, como ele pode acreditar que Ji e seu primo pudessem a proteger. Ele fala suando, precisando acredita ele vai fazer uma ligação. Ele liga para o Ligi, e fala que quer ouvir a voz do garoto. Um tempo de silêncio. O primo de Ji fala no telefone, que Ligi não poderá responder, pois morreu em um acidente de carro. Pooh fala furioso, que ele arruinou todo o seu plano, e depois vai arrancar as entranhas dele. Zan pega o telefone da mão de Pooh, fala para o primo de Ji, que quer falar com a Long. A Long fala no telefone, falando que está bem agora, e que Ji e seu primo a salvaram. Rapaziada, confesso para vocês, que eu tô virando fã do Ji e seu primo, porque depois que Zan deu uma surra nele, eles se submeteram ao Zan. Continuando, Zan pergunta: o que mais Pooh tem? Pooh pergunta a quem diabos Zan. O cara de estacionamento fala para o Pooh que os dois são da equipe dos Homens de Preto. Pooh fica assustado e pergunta por que o cara não falou isso antes para ele. Rapaziada, lembrando que o carinha de estacionamento tentou falar várias vezes, só que o Pooh não deixou. Zan fala para levar Pooh com eles. A cena corta para uma praia e um penhasco. Pooh ajoelhado e Zan sentado em uma pedra. Zan fala para Pooh aproveitar a vista, pois não tem muito tempo sobrando para ele. Pooh pede desculpas e fala que não sabia que a Long era a irmãzinha dele. Ele tinha pensado que Long fosse apenas um estudante. Zan fala bravo que se ela fosse só um estudante comum, ele tinha feito do mesmo jeito, porque ele pode fazer o que quiser e ninguém vai culpar ele. Zan joga uma pedra na cabeça dele, falando que 100.000 soldados guardam nossas fronteiras com suas vidas. Alguns deles nunca virão suas famílias novamente. Eles morreram protegendo o reino de Hua, e Pooh fica vivendo no reino que eles guardam, insulta as pessoas e quebra as leis. Isso realmente está certo. Já começa a jogar um monte de pedrinhas no Pooh. Pooh pede por favor, e fala que ele é o único filho da família Pooh, e que a família dele fará de tudo para mantê-lo vivo. Zan fala que ótimo. É para ele chamar o papaizinho dele então. A cena corta para a casa da família Pooh. Esse de cabelo branco provavelmente é o pai daquele cara lá, o Sr. Pooh. O carequinha vem e deseja feliz aniversário para o patriarca Pooh. Tudo da festa falam que desejam um feliz aniversário. Ele agradece com sua taça de vinho na mão. Um cara entra correndo na sala. O patriarca fala para ele não entrar em pânico e apenas dizer. Ele fala que o herdeiro foi sequestrado. O patriarca pergunta: quem foi o responsável? Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de coração. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí que eu vou te respondendo. Salve, rapaziada! Quero agradecer a todos vocês pelo apoio que todos estão dando para o canal. Muito obrigado pelos 400 inscritos. Essa é a parte 8 do Rei da Guerra. Espero que gostem. O patriarca Pooh pergunta quem foi o responsável por capturar o seu filho. O Mordo fala que não sabe ao certo quem é a pessoa, mas ele que falar com o patriarca pelo telefone. O patriarca fala que não quer matar ninguém hoje, pois é o seu 60º aniversário. Ele fala para o mordomo enviar o cartão dele para o Zan, e eles esquecerem isso. A cena volta novamente para o Zan. No telefone, o mordomo fala para o Pooh não se preocupar, pois ele será liberado em breve. Pooh fala para o mordomo para ele dizer ao seu pai para vir aqui, pois essa pessoa é muito poderosa, e eles não devem se meter com ela. Pooh fala que pode ter uma chance de sobreviver se eles darem metade das propriedades deles. Antes do Pooh falar quem Zan e Tanque, o mordomo interrompe ele falando para o Pooh não se preocupar, e não importa quem são os sequestradores, porque eles estão no território deles. Mordomo fala para o Pooh que ele vai ficar bem, e apenas relaxar. Pooh fala novamente para não se meterem com eles, porque eles são. Antes do Pooh terminar a fala, Zan pega o celular dele. Zan fala que vai esperar pelo patriarca. Mordomo fala para Zan dizer aonde ele está. Patriarca deles é tolerante. Ele está dando uma chance. Zan receberá um cartão. Depois de receber o cartão, vai soltar o Pooh,
e sumir do Oriente Oceano. Fazan fala que como se o cartão dele significasse algo para Zan. Já que o patriarca quer jogar esse jogo estúpido, Zan vai jogar junto com ele. Tanque entrega uma lâmina para Zan. Zan arremessa a lâmina em direção do Pu, cortando a mão de Pu fora. Pu grita de dor. Zan fala para o tanque enviar a mão do Pu para o patriarca. Tanque obedece. Pegam a mão em um pano. Patriarca tomando seu vinho calmamente, o mordomo chega correndo e falando que tem mais notícias. Patriarca pergunta o que. Mordomo fala que os sequestradores enviaram algo e eles devem abrir em particular. Patriarca fala que está bem e não precisam esconder nada. Patriarca fala para trazer o sequestrador até ele. Mordomo fala que o sequestrador não está aqui e que ele só enviou isso. Patriarca mandar abrir. Mordomo treme um pouco, mas abre a caixa com a mão do Pu dentro. Patriarca fala chocado que essa mão é do filho dele, o Pu. Celular do patriarca toca. Ele atende. Zan fala no telefone para o patriarca esperar ele em seu escritório amanhã ao meio-dia. Zan fala que vai até ele e paralisar seu filho na frente dele. Patriarca esmaga o celular e fala que vai estar esperando por ele. A cena corta para o hotel. O pai da Long fala que graças a Deus, a Ló voltou em segurança. Ele ficou muito assustado, mas graças a Zan está tudo bem. Zan bebe um gole de sua bebida. As mulheres do fundo falam que Tanque é um comilão mesmo, pois Tanque já comeu 5. Vai dar logo e fala que o amigo de Zan tem um bom apetite. Zan pensa que, quando estavam guardando as fronteiras, Tanque comia igual um cavalo. Zan pensando ainda. Uma vez, quando liderou 1000 soldados para fora, cada um trouxe comida apenas para 3 dias. Naquela época, eles estavam cercados por inimigo. Então foram forçados a recuar para uma fortaleza civil. Para salvar mais comida para seus soldados, Tanque não comeu nada durante aqueles 6 dias. Ele teve que liderar os seus soldados para lutar contra os inimigos. Quando Zan chegou lá, havia apenas menos de 20 pessoas sobreviventes, incluindo o Tanque. Os outros estavam todos mortos. Tanque, que sempre foi muito musculoso, estava extremamente magro. Quando Zan o viu, as pernas dele tremem ao caminhar, mas ele passou por tudo isso e conseguiu sobreviver. Tanque desculpa falando que trouxe 1000 homens, mas apenas alguns deles sobreviveram. Zan ainda falando nos pensamentos, esse brutamontes de 1,98 não recuou diante dos inimigos, e lutou com o estômago vazio por 6 dias, mas naquele momento suas lágrimas caíram, pelo soldado que morreu no campo de batalha. Voltando para o presente, Tanque se desculpa, falando que comeu demais. Zan dá um soco na cara dele, falando que diabo está acontecendo, e que ele podia comer o dobro quando estava nas fronteiras. Zan pergunta por que ele come menos agora. É porque pratica menos. Tanque fala que é claro que pratica. Van com a cara engraçada parecendo um demônio, fala que se ele pratica, tem que comer o suficiente para provar. Zan fala que ele vai o chutar se ele não comer bastante. Tanque se levanta batendo continência e falando que sim, rei da guerra. Pai da Long se espanta um pouco, falando o rei. Tanque nervoso, suando frio, fala que quis dizer rei da guerra da comida. Essa é a minha guerra da comida, ele fala. Pai da Long fala que pensou que ele estivesse falando rei da guerra. Rapaziada, quando eu li essa parte, eu achei que o pai da Long descobrir que o Zan é do rei da guerra, mas o Tanque conseguiu mentir, e o pai da Long acreditou. No dia seguinte, um segurança manda eles se preparem, pois não podem deixar nenhuma formiga passar por aqui. A cena corta para um careca sentado numa poltrona. O segurança fala que eles estão levando isso muito a sério. Toda essa gente se reunindo aqui só para bater naquele sequestrador. O carequinha fala que sim, mas eles não estão fazendo isso por sequestrador, e sim pela família Pu. Carequinha fala que, se eles completarem essa tarefa com sucesso, eles poderão se tornar uma família de segundo escalão. Toda a família será agradecida. O segurança fala que faltou 5 minutos para o sequestrador aparecer, ainda nada. Talvez ele saiu com o rabo entre as pernas. Carequinha fala que esse bastardo é arrogante, e que ele acredita que ele vai aparecer. Ele tem coragem de sequestrar o Sr. Pu, então ele virá. Vamos esperar. O Carequinha fala para eles estarem preparados, pois quando o sequestrador chegar, eles partem para cima dele com tudo. Carequinha fala para eles se lembrarem
para não machucar o Sr. Pooh. A cena corta. Tanque bravo no carro, falando que, como eles se atrevem a fechar o tráfego. Zan fala que o patriarca Pooh quer jogar sujo, então eles também vão jogar sujo. Zan manda Tanque arrumar um helicóptero, e dá-se que o rei da guerra vai inspecionar o Oceano Leste. Tanque fala que entendeu, e vai buscar o helicóptero agora mesmo. A cena corta para o escritório do patriarca Pooh. Patriarca pergunta se tem alguma novidade do Wanfekai. Que eu acho, rapaziada, que o carequinha. O mordomo fala que o carequinha ligou, dizendo que o sequestrador não apareceu. A cena corta para aquela professora, lá do comecinho. Ela fala que finalmente tem a chance de fazerem algo divertido, mas fecharam do nada as 4 estradas principais. Ela se pergunta o que está acontecendo. Aquela professora da Long e amiga de infância que eu esqueci o nome, fala que agora só podemos ir lá a pé. Alguém chama pela professora. As duas se viram. E aquele professor de educação física tóxico, a amiga de infância, pergunta o que aconteceu com ele. Ele fala que saiu para caminhar à noite e encontrou uma senhora sendo assaltada por 2 bandidos. Ele falou que ficou irritado, então ajudou e deu uma lição nos 2 bandidos. Ele fala que está bem, só foi um ferimento leve. Ele pensa que na verdade foi o G quem bateu nele ontem, sem nenhum motivo. E como ele vai engolir isso? A professora fala que uma senhora idosa fora à noite, e que ela deve ser realmente corajosa. Ela fala que ele está inventando isso só para ganhar a simpatia da Xueting. Ela fala que aposta que ele foi espancado mesmo, e pergunta se ele parece mentiroso. As duas falam que sim, ele parece. Xueting fala para outra professora que elas devem ir logo para a Praça da Música. O professor de educação física manda elas esperarem, falando que a Praça da Música está fechada, e elas não conseguiram entrar lá. Elas perguntam por que está fechada. Ele fala por causa de um assunto sério, mas elas não precisarão se preocupar. Ele fala que vai dar um jeito para elas. Ele fala que quem bloqueou as estradas foi Wanfekai, o carequinha. Ele fala que graças ao status dele, ele fala que conhece um dos seus subordinados. Ele fala que, caso contrário, elas teriam que caminhar meia hora para chegar lá. Ele fala, e se ele oferecer uma carona? Ele fala que acabou de ligar para eles, e eles estarem lá alguns minutos. A professora pensa um pouco. Xueting olha para o lado. Ela avista Zan, e chama ele. Zan olha para o lado. Xueting pula nos braços de Zan, falando que finalmente o encontrou. Ela fala para o Zan, porque ele não disse a ela. Ela não percebeu que ele era. Antes que a Long falasse para ela, ela fala que não esperava encontrar ele aqui. Ele fala que sim, é ele, e ele está de volta. Ela pergunta onde ele esteve esses anos todos. Zan fala que esteve no exército, e não entrou em contato com ela, porque estava em uma missão secreta. Ela fala para Zan que terminou o noivado com o segundo filho, e que ela não sente nada por ele. Ela fala que se a família dela estivesse bem, o pai dela não teria proposto isso. Ela fala que, desta vez, eles ofenderam a família Shen. Zan fala para ela não se preocupar. Quando eles eram pequenos, ela quem protege a Zan. Zan fala que agora vai a proteger para sempre. O professor de educação física grita, falando que Zan pensa que ele pergunta se ele e o irmão da Long Zan não dá atenção para o professor. Zan fala para Xueting que ouviu ela dizendo que ia para a Praça da Música. Ela fala que sim, e que elas queriam se divertir no fim de semana, mas elas ficaram presas aqui. Ela fala que ouviu dizer que a Praça da Música também está fechada. Zan fala que mandou um helicóptero vir buscar ele. Ele fala que elas quiserem vir com ele. A professora fala. Ela pergunta se ele quis dizer que conseguiu um helicóptero só por causa do engarrafamento. Zan fala que sim. E se tem algum problema? Ela fala. Se Zan está fazendo isso de novo. Ela fala que nunca falaria com ele. Ela chama o Zan de mentiroso. Ela fala brava. Um helicóptero por causa de um engarrafamento, Eka. Ela agarra a mão de Xueting, puxando ela, e fala que prefere aceitar a oferta do professor de educação física. O professor fala que fica feliz sem oferecer uma carona para as duas. Ele dá uma risada falando um helicóptero. Ele fala que Zan precisa de um espelho. Xueting fala que eles podem chegar lá a pé e conversar enquanto caminha. Ela fala que parece bom. Xueting puxa Zan,
mas ele fica parado. Zan fala que eles estão aqui. Então aparece um monte de helicóptero. Professor fala que tem alguns helicópteros sobrevoando sobre nós. Ela pergunta se tem algo a ver com o Zan. Zan dá um sorriso. O helicóptero começa a pousar. Agora, rapaziada, momento do print. Olha essa imagem. Já vou colocar de wallpaper. O helicóptero pousa no meio da rua. Sai algum subordinado de dentro. Um deles chama Zan de chefe e fala para ele vir por aqui. Xueting e a professora ficam chocadas. Ela fala que ele não estava brincando. O professor se assusta, falando que ama o helicóptero de verdade. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de coração. Deixem o like e se inscreva no canal. Comentem uma recomendação de algum manga, manhwa, manhwa, para eu estar trazendo aqui para o canal. Rapaziada, próximo vídeo vai ser a última parte do Rei da Guerra, pois os capítulos lançados até agora já estão acabando. Então o próximo vídeo vai ser a última parte, e eu vou esperar lançar mais capítulos. Salve, rapaziada! Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando para o canal, espero que gostem. Todos ficam chocados quando o helicóptero pousa na rua. Zan estende a mão, chamando ela para vir com ele. Ela se vira para a professora e pergunta o que ela está esperando, e para elas irem. A professora fica um pouco corada. Acho que foi porque ele chamou o Zan de mentiroso e algumas coisas lá. O professor de educação física fala que aposta que Zan alugou o helicóptero. A cena corta para o carequinha. Ele fala que o título Rei da Guerra já parece bastante arrogante. Fala que normalmente ele fica só um Long City. Long City, eu acho que uma cidade, rapaziada. Não tem nada a ver com a irmã de Zan. Carequinha se pergunta por que ele virá para você no leste. No Capanga fala que talvez seja um boato que alguém inventou. Carequinha fala que, certo, e que talvez deve ser só um boato. Ele fala que vão continuar esperando o sequestrador, que no caso é o Zan, rapaziada, que sequestrou o Pooh. Começa a chegar um monte de helicóptero. Carequinha fala que esses helicópteros são, antes de lhe completar a fala, um helicóptero carregando uma bandeira, mostra o signo de uma águia. No caso é o do Rei da Guerra. Carequinha grita, falando que aquela bandeira é o do Rei da Guerra. Careca seu joelho no chão. Capanga dele pergunta o que aconteceu. Carequinha fala que é para ele se ajoelhar, e que o Rei da Guerra está aqui. Todo seu joelhão. O Capanga fala para o Carequinha, e os helicópteros estão se dirigindo para o estado do Dragão. Ele pergunta o que deve fazer. Ele fala para fechar em todas as entradas, e que o Rei da Guerra é apenas um pomposo. Carequinha fala se ele souber disso eles vão estar mortos. Careca fala para informarem ao Patriarca Pooh que o Rei da Guerra está se dirigindo para o estado do Dragão. A cena corta para o Patriarca Pooh andando até um local. Alguns segurança de fundo falam que o Rei da Guerra está vindo para cá, e que se eles ficarem ali eles vão ter a chance de conhecê-lo. Carequinha vem correndo e fala que tem informações vitais para contar. Patriarca Pooh pergunta se ele pagou o cara que sequestrou o filho dele e me fala para eles falarem disso depois. Patriarca Pooh pensa que o Rei da Guerra é super poderoso. Se ele conseguir agradá-lo, a família Pooh decolará. Ele fala que você é uma família rica, e o filho dele não é tão importante quanto o status da família. Carequinha fala que não é sobre o filho dele, e sobre o Rei da Guerra, que ele está se dirigindo para a empresa do Patriarca Pooh. Patriarca puxa e fala para ele não contar para ninguém. Patriarca compensa que a família dele deve ser abençoada, e que deve dar um jeito de conquistar a confiança do Rei da Guerra. Cena quarta. Para todos já fora do helicóptero. Rapaziada, tô passando aqui para avisar que não teve nenhuma imagem mostrando eles dentro de helicóptero. Amiga de infância, eu esqueci o nome de novo. Pergunta para o Zan se ele não vai vir com elas. Não fala que não, e que tem algo para resolver. Cena corta de novo. Zan tanque. Tanque carregando o Pooh se contorcendo no ombro dele. Dois seguranças param eles. Pergunta quem eles são. Zan fala para chamar o Patriarca Pooh que ele está com o filho dele e que veio trazê-lo. Segurança pergunta se ele tem um cartão, e fala que quem disse que Zan pode entrar ali e falar com o Patriarca Pooh. Tanque arremessa o Pooh nos seguranças. Tanque fala que sempre sabe como resolver um problema de maneira fácil, dando algumas risadas. Zan fala para eles irem. Eles começam a caminhar, e Tanque puxando o Pooh que está dentro do saco. Você não acorda para o prédio.
Patraca Pum chega no local aonde Zan desceu de helicóptero. Ele pergunta para o Carequinha aonde está o rei da guerra. Carequinha fala que eles viram o helicóptero pousar na praça, e que é impossível o rei da guerra ter desaparecido simplesmente. Os dois segurança que levaram uma surra do tanque vem correndo falando que tem uma coisa para dizer. Patriarca por pergunta aonde o rei da guerra está. Segurança fala que não, e que são sequestradores, e eles invadiram a empresa. Rapaziada, não sei se vocês sabem, mas o Patriarca Poo não sabe que o sequestrador é o Zan, e que o Zan é o rei da guerra. Carequinha fala, se o sequestrador ofenderam o rei da guerra eles estarão mortos. Para quem amando segurança irem atrás deles. Carequinha fala para o Patriarca Poo esperar aqui pelo rei da guerra, e que ele vai atrás dos sequestradores, e ele vai todo sorrindo, falando que logo logo a família dele decolará no Oceano Leste, só se for decolar para o caixão, né? Patriarcanto fala que esse carro é do Liu. Ele se pergunta o que está fazendo aqui. Um velho desce do carro. Eu acho que deve ser o Liu. Ele fala dando risada, que a família Poo é realmente a mais poderosa no leste. Patriarca Poo fala que supõe que a família Liu também está bem formada. A cena corta para Tanque batendo nos seguranças, e falando que a segurança dessa empresa é muito fraca. Seguranças todos no chão, os pedindo para ele não matar, e eu estou morrendo de dor. Zan fala que esses não são soldados, e eles não são tão fortes assim. Carequinha tremendo, até se molhou, falando para não matar. Careca fala que é muito assustador. Eles chegam de frente a uma porta. Tanque arromba a porta com o pé. Zan fala que esse é um bom lugar, e manda Tanque ligar para o Patriarca Poo, e falar para ele vir buscar o filho dele aqui. Patriarca para o atende, mas é o Carequinha que ligou para ele. Carequinha pergunta para o Patriarca se ele pode usar. Usar o que será, hein, rapaziada? Patriarca Poo fala que claro, e fala para o Carequinha não se esquecer do silenciador, e não ser visto por ninguém. Mil fala que parece que o Petri acabou está pálido, se há algo mais que ele precisa fazer, apenas é para ele, e que ele vai esperar aqui. Patriarca Poo fala que não é nada é mais importante do que das boas-vindas ao rei da guerra. Liu pensa. Ele fala que ouviu dizer que tem armas envolvidas. A cena corta para Tanque falando que não conseguiu encontrar. Zan fala, já que o Petri acabou não vai vir ver ele. Ele vai até o Patriarca, mas o Patriarca vai pagar por isso. Algo é arremessado de andar bem alto do prédio. Podemos ver duas pernas ali. Cai no chão perto de um monte de pessoas. Eu acho que é o Poo. Um cara pergunta o que acabou de acontecer. O outro fala que é um corpo morto. Lá de cima do prédio. Zan fala para eles irem embora. Rapaziada, imaginei que eles iam fazer isso, mas vem Tanque e pega um pedaço de vidro, fazendo uma prancha. Eles pulam isso aí esquiando pelo prédio. Taki fala que não se divertia tanto desde que voltou do campo de batalha. Patriarca vem andando até o Poo que é morto. Patriarca tremendo remove o pano do seu filho. Ele se pergunta como isso pode acontecer, segurando o Poo nos braços. Patriarca fala que precisa suportar isso pela família. Patriarca grita falando que quem deixou o corpo aqui. Ele fala que se esse corpo ofender o rei da guerra ele jura que vai caçar o assassino. Ele manda limpar o lugar e fala que não quer que o rei da guerra veja isso quando chegar. Dois caras pegam o corpo e começa a carregar. Zan e Tanque chegam. Tanque já chega dando um chute na cara de um capanga, dando um de cotovelo no outro, segurando um pelo pescoço, joga o cara no chão esmagando. Zan pisando no corpo de Poo, fala que então ele é o Patriarca Poo, e fala que não foi fácil encontrar. Patriarca compensa que isso não está certo. E quem são esses dois? Patraca por fala que será ilusão dele ou eles acabaram de voar e pousar. Zan fala que o Patriarca queria o filho dele vivo, e quando estava com o braço faltando, agora o filho do Patriarca se tornou um corpo morto. Zan fala que não sabe como lidar com o corpo morto se o Patriarca ainda não o quiser de volta. Patriarca fala que vai superar isso. Fala para Zan não causar problemas quando estiverem recebendo o Rei da Guerra. Ele fala que a expressão do Rei da Guerra no Oceano Leste precisa ocorrer bem. Ele pergunta quanto que Zan quer para se mandar dali. Zan ri um pouco e fala que o Patriarca está abandonando seu próprio filho para ter um futuro melhor. Zan fala que já que é assim, o preço será de 100 milhões. Patraca fica chocado. Um figurante de fundo chega falando que Zan está louco. Ele se diz o juiz supremo do leste oceânico.
Ele manda Zan se ajoelhar e pedir desculpa ao patriarca Pu. Não fala que o patriarca não chegou em um acordo com o amigo dele. Patriarca fala que vai dar dinheiro. Bate na cara do juiz e pergunta quem ele pensa que é para opinar ali. Estende a mão falando que é o cartão supremo do Banco Tangubo. Patriarca fala que é 100 milhões nessa conta. Zan agradece o patriarca e fala que espera encontrar ele novamente. Patriarcas fala que vai caçar Zan depois que entreter o rei da guerra. Zan fala que espera que o pai dele esteja saudável o suficiente para ele poder quebrar as pernas dele e fazer ele se ajoelhar diante da lápide da mãe de Zan. Tanque pensa que a intenção de Zan de matar seu pai ainda é forte. Xueqin cumprimenta Zan. A professora pergunta com que é com Zan, pois Xueqin está o cumprimentando. Não fala que pensava que ela estava na Praça da Música. Xueqin fala que a professora viu dizer que o rei da guerra estava vindo para cá, por isso ela quis vir. A professora fala que a visita do rei da guerra é algo muito importante. É uma pena que só permitem pessoas que têm mais de 100 milhões. A professora pergunta para Zan como Zan conseguiu entrar lá. Ela fala que viu ele saindo do prédio. Só fala que estava lá negócio. Ela fala que Zan deve ter pulgado um atalho. E um mentiroso. Professor de educação física parece. Falou que sim, que Zan é apenas um garoto pobre, mas alugou um helicóptero só para se mostrar. Xueqin pensa que gostou de educação física, é totalmente um perseguidor. Zan fala que disse a verdade, acreditem ou não. Ele fala que não liga. Não fala que tem que ir, dando o cartão para Xueqin. Fala se ela quiser entrar ela pode usar esse cartão. Professor de educação física fala que é só um cartão de merda, e fala para Xueqin não usar esse cartão, senão ela vai ficar envergonhada. Professor de educação física todos se exibindo. Fala que conhece o Sr. Huang. Tanque pergunta o que tem de errado com ele, e manda o professor repetir aquilo de novo. Só entra na frente do tanque, falando para eles irem embora. Professor de educação física liga para o Huang falando que ele, pedindo favor. Huang grita mandando o professor se calar, e fala o seu professor dê mais uma palavra vai mandar alguém para o matá-lo. Carequinha desligando o telefone, se pergunta quem eram aqueles dois, que no caso era Zan e Tanque, olhando para o vidro buraco que Zan e Tanque pularam. Professor de educação física suando se pergunta por quê. Xueqin fala que é isso que acontece porque ele só fica bajulando os ricos. Xueqin entrega um cartão para a professora mandando ela ir. Ela fala que vai com o Zan, segura a mão de Zan, e falando para ele que conhece um restaurante chamado Zikyun. Professora fala que Xueqin tá tão obcecada por Zan que não entende ela. Ela fala que esse cartão é estúpido, e quem vai acreditar que esse cartão vai fazer ela entrar lá? Ela manda eles esperarem, porque ela vai com eles. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam no canal, semana que vem tem mais. Salve rapaziada! Espero que todos vocês gostem. Deixem o like e se inscrevam no canal, para a gente estar chegando aos 1000 inscritos. Se inscrevam no canal do meu mano Itadori, ele está começando agora. Quero que vocês passem lá e vejam o conteúdo dele, link vai estar na descrição. A professora manda eles esperarem, pois ela vai com eles. A cena corta para um carro, escolta do rei da guerra. Um subordinado de Zan fala que ele está indo em direção ao restaurante Zikyun. Cena corta para o restaurante, os quatro sentados à mesa. Professora fala que Xueqin não precisava ter pagado uma refeição nesse restaurante tão caro. Xueqin fala que ela tem que fazer isso para comemorar o reencontro dela com Zan. Tanque com a boca cheia fala para eles apenas comerem, pois se desrespeitosos conversar, quando os pratos já foram servidos. Xueqin fala para Zan que Tanque um pouco selvagem. Zan fala que ele é até demais, às vezes. A professora pergunta para Zan por que ele não está animado com a chegada do rei da guerra, pois ele é um ídolo de todos os soldados. Lembrando rapaziada, que a professora e nem a Xueqin sabem que o Zan, o rei da guerra. Zan fala aqui, e por que ele não está aqui? Se todos estão falando da chegada dele, Zan fala que se ele estivesse aqui, os soldados teriam que fazer uma fila para o cumprimentar. Ele fala que talvez o rei não esteja, pode ser um subordinado dele que esteja. Xueqin fala que agora faz sentido. Ela tinha se perguntado por que o rei da guerra tinha decidido vir aqui tão de repente. Ela fala que Zan, um gênio. A professora fala que uma pena que ele não vem. Ela pergunta então pelo que as pessoas em Dragon estão esperando. A cena corta para algumas pessoas se perguntando aonde está o rei da guerra, e se o patriarca Pu está enganando eles. Um segurança fala no ouvido do patriarca
que eles perderam a escolta do rei da guerra. Patriarca Pu fala num tom revoltado, falando que eles têm que encontrar a escolta do rei da guerra, senão ele vai virar motivo de piada. Em Oceano Leste, o segurança fala que estão localizando o rei da guerra. Patriarca dá um chute nele, falando que ele está pedindo para morrer, e como ele se atreve a localizar o rei da guerra, e para o segurança encontrar os sequestradores. Patriarca fala que vai picar os dois em pedaços. Aponta o dedo para o carequinha, dá um socorro na cara dele, falando que ele não dá conta, nem de cuidar de dois sequestradores. Patriarca continua, chutando ele e o xingando. Carequinha fala que eles eram muito fortes, e que quando ele chegou lá os dois pularam do prédio, e eles estavam no 26º andar. Patriarca Pu aponta uma arma para a cabeça do careca, e falando para ele dar uma boa razão para o deixar vivo. Carequinha fala para o patriarca ter piedade, e que ele tem uma pista. Você na quarta para o professor de educação física, professor se afogando nas bebidas. Ele xingou Zan, falando que Zan o envergonhou na frente da Xueting. Telefone do professor toca, ele atende, é o Carequinha. Professor fala que é uma honra receber uma ligação do careca. Carequinha fala que aquela ameaça era só uma brincadeira e ele sabe. Ele enviou a foto de Zan para o professor. Professor pensa que esse é o Zan, irmão da Long, com um sorriso não muito agradável no rosto. Ele fala que Zan está condenado, pois ofendeu o Carequinha. E agora a Xueting que toda dele. A cena corta para o restaurante. Xueting, com uma taça na mão, falando que está muito feliz em encontrar Zan novamente. Ela pergunta se Zan saiu do exército, ou pretende voltar. Zan fala que é mais ou menos. A situação na fronteira está estável, e eles não precisam de Zan por enquanto. Professora pergunta então qual é o plano de Zan, se ele tem que trabalhar. Xueting fala que Zan ficou guardando os pais por anos, e ele pode descansar por alguns dias. Zan fala que sim, e que vai descansar e resolver algumas questões pessoais. Professora pensa que está difícil arrumar um emprego agora, e ela só estava tentando arrumar emprego para o Zan. Um garçom chega perto de Xueting, falando que alguém pagou a conta dela, e ele a convidou para a cabine dele, no segundo andar. Professora fala que é mais um dos adoradores dela, dando a língua para o Zan, falando que esse cara parece ser mais decente do que o Zan. Zan calmamente comendo sua comida. Xueting se levanta. Ela fala para o garçom devolver o dinheiro e o cartão dele, e manda ele dizer para o cara que ela não gosta de mistério. Garçom fala que quem convidou ela, e o Sr. Sun. Ele fala para Xueting ser esperta. Tanque dá um soco na cara do garçom, com o nariz sangrando. Garçom fala que se Tanque for morto, é para ele se lembrar que ele mesmo pediu. Professora fala que ele é muito impulsivo, e que a família Sun é uma família militar. Zan fala que eles precisam agir quando necessário, ou eles vão continuar incomodando. Xueting fala que o está perseguindo, e que não é a primeira vez que Sun faz algo assim. Ela fala para eles irem conversar em outro lugar. Algum segurança senta na porta, ficando perto deles. Um cara pergunta quem bateu no garçom. Garçom aponta para Tanque, falando que foi ele. Tanque fala que é ele. E daí? Xueting fala que como a faminto sua mais respeitada, pode criar um filho como ele. Ele fala para Xueting não atacar só porque eles se conhecem melhor. Ele fala que anfitrião desta noite é o Sr. Shen. Shen fala que então Xueting é a esposa do irmão dele. Ele fala para Xueting ficar e beber com eles, e o amigo dela poderá ir embora. Xueting fala que eles terminaram o noivado. Ela fala para ele se comportar. Ele tendia a mão, falando que a família Shen é a soberana em Oceano Leste, e beber com ele não vai matar. Ele leva um chute na cara. Podemos ver que foi Zan. Zan fala que quem disse que ele pode tocar na Xueting. O cara tá no chão espumando. O outro loirinho fica chocado, falando que Zan é tão rápido. Loirinho fala que Zan é bom. E quem é ele? Zan fala que ele é uma pessoa que o loirinho não pode se dar ao luxo de ofender. Loirinho fala que Zan vai se ferrar pelo discurso estúpido dele. Os capangas vão para cima deles. Professora fala que o loirinho não vai querer fazer isso, porque perturbação é contra a lei. Os pensamentos dela. Ela fala que eles estão ferrados. Ele ri falando contra a lei. Ele fala que precisa dizer que quem é o legislador dessa cidade. Zan fala para Tanque tirar as garotas dali. Tanque dá um junha, falando que entendido. Tanque chega perto das duas, segura elas pelos braços, começa a andar atropelando todo mundo. Um segurança fala para os outros pegarem eles. O loirinho fala que não, se vira para o Zan, e fala que Zan é bastante leal, e disposto a morrer pelas essas duas garotas. Loirinho fala que Zan está se fazendo de durão, mesmo diante a morte. Um capanga ataca Zan. Zan para o ataque dele com apenas um dedo. Segurança se pergunta como é possível o dedo de Zan ser mais forte do que o punho dele. Outro capanga fala para todos pegarem suas armas,
pois Zan é um soldado. Ele vai em direção ao Zan para o atacar, e falando, para eles verem que vai vencer a lâmina dele, ou a carne de Zan. Zan fatia a lâmina dele com a mãe, dando um sorriso. Ele fala que venceu. Zan parte para cima, dando golpe na barriga de um, e do outro. Zan deixa todos eles no chão, acabado. Ele se aproxima do loirinho, falando que a vez dele. Loirinho fala que a família dele soberana do leste oceânico. E se Zan machucar o loirinho, todo o leste oceânico estará contra Zan. Ele fala que Zan até pode ser bom, mas Zan vai morrer sob as armas. Ele fala para Zan soltar ele, e ele vai esquecer de tudo. Zan dá um tapa na cara do loiro, falando que Shanguan é infértil, mas os filhos dela são todos inúteis. Então esse loiro e filho da velha que matou a mãe de Zan, rapaziada. Isso só torna as coisas mais interessantes. Ele pergunta se Zan conhece a mãe dele, e que ela é a mulher mais poderosa dessa cidade. Ele fala que a mãe dele vai dar o que Zan quiser. Se Zan, antes dele completar a fala, Zan dá um chute nele, xingando, ele cai para trás. Zan fala que pessoas boas perderam suas famílias, enquanto os malfeitores vivem felizes. Isso é injusto. Loirinho pede para Zan não matar ele. De repente vem uma bala, na direção de Zan, mas ele desvia. E aquele carequinha? Ele fala que errou. O loiro fala para o carequinha salvar ele. Carequinha fala que vai deixar Zan ir, se ele soltar o Shen. Carequinha pensa que se salva o Shen, a família dele vai ficar o devendo. Zan suspira. Ele pisa no Shen, o matando. Zan chata o corpo para perto do careca, falando que o carequinha pode levar ele agora. Carequinha se espanta, falando que Zan matou o Shen. Carequinha fala que tanto faz. Ele acena com mão. Aparece um monte de capangas. Eles cercam Zan. Ele fala que Zan agora está frito. Zan fala que não sabe como o careca conseguiu tantas armas no país. Zan fala para ele atirar. Carequinha dá o sinal. Eles maram. Antes de atirarem, aparecem outras pessoas. Aqui podemos ver que são os subordinados de Zan. Eles batem nos capangas do carequinha, deixando eles acabados no chão. Eles se ajoelham e pedem desculpa por eles terem chegado atrasado. Zan fala que o treinamento deles será aumentado em 10 vezes. Carequinha se pergunta do eles estão falando. Careca pergunta se Zan acha que ele burro. Chega uma pernagem nova. Ela pega o careca pelo pescoço, joga ele no chão, falando que ele é muito barulhento. Ela se agarra em Zan falando porque Zan veio de repente para o leste oceânico, e porque ele não trouxe ela. Zan fala que uma longa história, e manda ela limpar a bagunça. Se ajoelha, falando que sim. A cena corta para cada da Xueting. Ela fala que tem que ligar para o pai dela. A professora fala que vai ligar para o seu avô. Tanque fala para elas que Zan ficará bem. O celular de Xueting toca. Ela atende, perguntando se Zan está bem. Zan fala que está bem sim. Ela fala que como Zan pode mandar elas irem embora, e ele ficar lá sozinho. Ela fala que não sabe o que fazer se ele morrer. Ela pergunta o que aconteceu. Zan fala que nada demais. Alguém nos matos está falando para soltar. Zan fala para Xueting que precisa ir, que liga depois. Um cara em cima da uma mulher, falando que ela vai gostar disso. Zan chega nas costas dele falando que achou que estrupo só acontecia à luz do dia em desenhos, segurando a boca da mulher. O cara pergunta quem Zan fala para ele arrumar um quarto, ou ir para um lugar aonde ninguém possa ver ele. O cara pergunta de que merda Zan está falando. Zan fala que talvez não mate ele. O cara vai para cima do Zan. Ele fala que Zan não o conhece, e que ele e o Leiba. Zan fala que ele é o primeiro lutador de poder inferior que ele conhece no Oceano Leste. Zan fala se é isso tudo que ele tem. É decepcionante. O Zanos faz vários cortes no ar, acertando o corpo do cara. Ele cai para trás. O cara sopra algo fiado da sua boca, indo em direção do Zan. Zan desvia. O cara cai no lago. O cara fala que todo o clube marcial vai caçar o Zan. O cara desaparece no lago. Zan fala que acha que pode o manter vivo, pois talvez o clube marcial dele o surpreenda. Desamarrando as mãos da garota, fazer uma pergunta se ela está bem. Ela fala que graças a Deus Zan ajudou. Zan pergunta se ela quer que ele contate a família dela. Ela fala que não. Ela fala para Zan enviar para Dragon Estates. Zan pensa que ela é boa em dar ordens, mas ir para Dragon de novo. Ele se pergunta. A cena corta para Dragon de novo. Zan fala para ela que acha que isso é. Antes de completar a fala, ela puxa o Zan, falando que não precisa ir com ela. Ela fala que o pai dela é um dos principais acionistas ali. Ela fala que vai contar para o pai dela que Zan salvou ela, e ele vai o recompensar. Não fala que um dos principais acionistas. Não fala que sabe que um deles é o patriarca Pu. Ela fala que o pai dela é o Liu. Rapaziada, não sei se vocês lembram no último vídeo, o pai dela que velhão lá que tava saindo do carro. Você na quarta para Liu batendo na mesa, e perguntando para que ele paga eles, pois sua filha está desaparecida a tarde toda,
e os seguranças não conseguiram encontrar ela. Patriarca Pu fala para o Liu conter a raiva dele. Ele fala que a filha dele sempre tem sorte. Ele fala que aposta que a filha dele deve estar em algum lugar segura, e que esses seguranças são um bando de incompetentes, e vão ser incapazes de encontrá-la. Ele olha para o Patriarca Pu, perguntando se foi ele que sequestrou a filha dele. Patriarca Pu, com um sorriso não muito agradável, fala que ele é um homem decente, e ele não sequestraria alguém pessoalmente, mesmo que ele queira fazer isso. Liu fala para o Patriarca que ela é a única filha dele. É para o Patriarca dizer o que ele quer, que ele mesmo vai fazer. Patriarca fala que vai apresentar a Lei 1. Patrão fala que ele é um grande lutador do clube de artes marciais, e que se o Léo vender as ações dele, ele irá ajudá-lo com isso. Rapaziada, eu tô achando que esse patriarca não presta, tal pai e tal filho. Viu fala que tudo bem, mas antes ele quer ouvir a voz da filha dele. Patriarca Pu fala que claro. O cara do clube de artes marciais começa a ligar, mas o celular do outro cara está desligado. Catraca Pu pergunta o que houve. O cara fala para Patriarca Pu ter fé no clube de artes marciais dele. A porta se abre. A filha de Liu entra. Ela abraça Liu e fala que graças a Deus ela está bem. Ela fala que Zhan salvou, e que se não fosse por ele ela não conseguiria voltar. Zhan entrar na sala, falando que é bom ver o Patriarca Pu novamente. Zhan fala que agora eles podem fazer outro acordo. Patriarca Pu fala que ele ainda está vivo, e fala que o careca não presta para nada mesmo. Rapaziada, esse por enquanto foi o último vídeo do Rei da Guerra. Esse é o capítulo 98, o último lançado até agora. Vou esperar lançar mais capítulos e vou trazer para vocês, mas enquanto não lança mais capítulos vou trazer outras obras. Deixa um like e se inscreva no canal, comente alguma recomendação.